Bem-vindos ao nosso podcast diretamente. Eu, host Daniela Castelo Branco, tenho uma convidada muito especial hoje em dia que eu admiro muito, já segui aí há muito tempo e hoje eu tive a oportunidade de encontrá-la pessoalmente, Micaela Ferreira. Olá, que alegria, que apresentação maravilhosa, Dani, muito obrigada pelo convite. Estou super feliz em participar do seu podcast, eu tenho certeza que já está sendo, né, um projeto muito especial para você e tenho certeza que vai ser transformador, né, para a vida de muitas pessoas, principalmente as mulheres, que eu sei que tem muitas aí que estão indo atrás de você. E eu só tenho a agradecer pela oportunidade. Vamos embora para um papo muito bom. Eu que agradeço. Na verdade, sabe como eu te conheci, Mica? Eu nunca falei isso. A gente já conversou, assim, algumas vezes ali em rede social. Quando você perdeu o teu Instagram. Uma cliente minha da loja mandou para mim dizendo, olha, apoia ela, porque ela perdeu o Instagram e tal. E ela é muito legal, acho que você vai gostar do conteúdo dela, acho que você vai se identificar e tal. E eu entrei lá, eu acho que era uma conta backup na época que você tinha feito. Sim. Eu precisei fazer uma para falar com as pessoas e falar, tipo, pedir ajuda. Aí fiz uma outra, né? Uma reserva. Exatamente. E aí eu entrei lá. E aí comecei a ver uns vídeos que já tinham lá. E eu falei, nossa, ela é muito engraçada. E você tem essa característica assim, muito forte de prender as pessoas e de usar, de certa forma, o humor ali para trazer reflexões que são importantes mesmo. Sim. Até para o teu público de empreendedoras, tudo isso. Então, é legal você trazer isso, porque foi uma fase bem ruim. Eu acho que quem não está na internet não sabe o tanto que é ruim a gente perder uma conta, a gente ser cancelada, né? Todos esses movimentos que são típicos da internet, só quem vive lá dentro sabe o tanto que é impactante na nossa vida que está fora da internet, né? E naquela época foi horrível, porque eu entrei em uma conversa com uma pessoa lá na internet, querendo uma coisinha lá, e passei meus dados, na inocência, a mulher veio, uma cacavéia, fui pega a mulher num golpe. Eu digo, meu Deus, quando eu me desesperei, a pessoa tinha entrado no meu e-mail, tinha feito várias coisas, eu perdi a conta. Olha, foi um desespero. E o pior é que eu estava começando a viralizar com um vídeo. Então tinha muita gente chegando, tipo, meu momento de glória. Eu falei, gente, quando eu me desesperei, perdi tudo. Então foi horrível. Mas assim, você trouxe algo muito bacana, né? Quando você fala assim do meu bom humor, né? Ela é engraçada e tal. Naquela hora, eu esqueci disso, né? Com razão, né? Lógico, eu tava arrasada. E eu tenho uma característica de ser uma mulher forte. Mas as pessoas fortes, elas sofrem também, elas sentem, elas choram, elas perdem, né? Elas desanimam. Só que quando você tem uma característica assim, né, de ser um pouco mais forte, mais resiliente, eu sei que eu sou, assim, eu tenho essa característica, eu meio que não cedo no primeiro momento. Eu conheço. Né? Pois é, eu não cedo no primeiro momento, então eu fico ali, tipo, vou resolver, vai dar certo, pensamento positivo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Romanos 8:28, eu lá, tal. Mas chegava uma hora que eu dizia assim, meu Deus, eu não tô aguentando mais não, né? E aí eu fiquei desesperada, sofri, chorei, mas graças a Deus se resolveu. E eu acho que Deus, eu acho não, né? Ele sabe tudo, ele sabe o porquê de eu ter passado por aquilo, embora na hora a gente não entenda. Com certeza. Mas pelo menos eu conheci você, então que bom, né? Uma coisa positiva aí. Naquela época você tinha quantos seguidores, mais ou menos, você lembra? Sim, eu tinha em média 102 mil seguidores, certo? Só que eu tava começando a viralizar, então quando eu perdi a conta, eu acho que eu devia estar uns 110. Então eu tava assim, caramba, muita gente, né? Muita gente. E perdi, né? Só que quando eu recuperei a conta, o que é que eles fizeram, né? Quando eles eles pegaram a minha conta? Eles excluíram todos os meus conteúdos. E eu produzo muito conteúdo, né? Eu sou muito constante na internet, então tinha muita coisa. Eles excluíram tudo e eu não tinha reserva. Para falar a verdade, eles não excluíram eles excluíram os vídeos, mas os posts eles arquivaram, vídeos eles excluíram. Que era o que te fazia ter um alcance muito grande. Exatamente. Né? Aí eu fiquei arrasada. Só que alguns vídeos eu tinha salvo, porque eu não fazia direto no Instagram, né? Eu fazia no celular, então eu tinha lá no meu rolo de câmera. E aí, quando eu recuperei a minha conta, eu fiz tudo que você imaginar. Só não botei um cadeado no Instagram, porque não tinha como, né? Mas eu fiz tudo que você pode imaginar. E
eu tinha esses vídeos, eu coloquei eles de novo, e o que estava viralizando continuou viralizando. Aí eu bati 2 milhões de visualizações e continuei crescendo. Então, para mim, foi bom, né? Não tive tantos impactos, a não ser os emocionais, que são pesados, Com né? certeza. Mas foi tudo bem, graças a Deus. E ali também, quando eu comecei a olhar toda a tua história, eu comecei a olhar os destaques e tinha um sobre mim. E eu ria demais com tudo aquilo que estava ali, porque mesmo tendo algumas coisas que você percebia que poderiam ser mais dolorosas, mais sensíveis e tal, você estava colocando ali com muito bom humor, como a gente falou aqui. E aí me conta um pouquinho, assim, eu obviamente percebi de cara que você era uma pessoa cristã, tudo isso. Como foi na tua família, assim? Você sempre teve essa vivência, essa família, vida cristã? Sim, eu não vou dizer que eu nasci num lar cristão, porque não nasci num lar cristão. Meus pais, eles se converteram, eu já tinha uns 6 anos, na verdade minha mãe se converteu primeiro, e eu me lembro como se fosse hoje, assim, o dia em que ela me apresentou Jesus. Eu estava no quarto e ela chegou para mim, me sentou numa, não sei como é que chama, é um móvel que tinha várias gavetas, gaveteiro. E ela me sentou em cima desse móvel e ela falou assim: filha, eu tenho uma coisa para te falar, eu preciso te apresentar uma pessoa. Eu tinha 6 anos de idade. E ela disse: olha, eu conheci Jesus, ele quer morar no seu coração. Eu falava: mas não cabe. Eu, assim, criança, né? Eu falei: como é que pode? Não cabe. Aí ela: não, cabe sim. Aí ela começou a me falar do plano da salvação, né? Quem era Jesus, o Filho de Deus que veio para a terra para salvar os pecadores da vida eterna e tal. Obviamente que eu creio sim que a criança ela tem esse entendimento. Eu acho que o pai, à medida que os pais, né, à medida que vão ensinando as crianças, elas vão entendendo e vão conhecendo quem é Cristo. Eu acho que ali o Espírito Santo já vai trabalhando naqueles corações. Mas a minha primeira experiência foi ali, né? É tanto que eu nunca esqueci. Então eu acredito que a partir dali Cristo já me pegou. Eu tinha 6 anos. Mas à medida que eu fui crescendo e que eu fui entendendo, né, sobre a fé, eu frequentava a igreja juntamente com meus pais. Meu pai se converteu depois da minha mãe, ele ainda ficava resistente, não era tão, como é que eu posso dizer, cooperador, então não gostava que ela frequentasse em alguns momentos a igreja, mas também não era um bloqueador, né? Eu creio que Deus ali também estava trabalhando nele. Mas por conta deles, eu sempre fui à igreja, então eu era muito engajada nas coisas das crianças. Quando eu fiquei adolescente, nas programações dos adolescentes, então eu cantava na igreja, eu cantava no coral, eu dançava no grupo de dança, eu era muito ativa na igreja, sempre fui. E também sempre tive a vontade de buscar a Deus individualmente, então eu não dependia da igreja para ter minha vida com Deus, e é aí que eu acho que faz a diferença, porque sem dúvida, desde adolescente eu era aquela de acordar cedo para orar, né, de ler a Bíblia. Eu estudava no colégio cristão, então isso ajudava bastante, porque as minhas amizades acabavam sendo cristãs, e quando você tem pessoas que pensam o mesmo que você, os ambientes que vocês frequentam interferem, as conversas que você tem, então eu acredito que isso também ajudou bastante. A minha vida com Deus, ela foi sim levada pelos meus pais, né? Foi direcionada por eles, mas eu acho que desde novinha eu tinha aquela coisa de querer a minha experiência individual, né? E eu tenho até hoje, graças a Deus. E você tem quantos irmãos? Um irmão, que eu vejo você mostrando assim, vez ou outra. Um irmão mais novo. Eu tenho 34, ele tem 33. Eu não sei nem se pode falar a idade aqui, porque vai que esse podcast só vá desnecessário. Né? Acho que pode cortar essa parte. E aí eu até me desconcentrei agora. Não, mas fique tranquila, a sua idade está bem guardada. Aí você casou logo depois, né? Eu vi lá quando eu fui conhecer a tua história. Você casou, você tinha quantos anos? Tinha 23 anos. Quando Nossa, eu casei. muito nova. Né? Muito nova. Eu casei com 23, me divorciei com 28. Era uma pessoa também envolvida com a igreja? Não, não. Na verdade, quando eu conheci ele, ele não era. Depois de mim foi que ele começou a frequentar, mas os hábitos familiares eram bem diferentes, né? As visões eram bem diferentes. E você acha que isso influencia? Influencia. Eu acho que isso influencia bastante. Eu hoje posso dizer assim que
É muito importante você se relacionar com alguém que tenha os mesmos valores e os mesmos princípios que você, né? Que tenham a mesma visão de vida. Eu acho que pessoas que têm passados diferentes do seu, não necessariamente é um empecilho, mas alguém que tem um futuro bem diferente né? Que tem uma visão de futuro bem diferente Então, eu acredito sim que quando você se relaciona com alguém que tem os mesmos valores, você sendo cristã, que tem valores e base cristã, e aí eu volto a dizer, essa base não necessariamente tem que ser um passado, uma família na igreja, não acho que seja isso, mas quando você tem valores parecidos, é muito importante. Eu falo isso porque eu sou uma mulher cristã, e tem coisas que eu não faço, tem ambientes que eu não frequento, tem conversas que eu não tenho, tem práticas que eu não pratico, né? Então, a pessoa precisa estar muito bem alinhada com isso, né? E o que é muito difícil, e eu falo isso para todas as mulheres que conversam comigo, absolutamente todas as mulheres, porque eu acho que essa área da minha vida é uma área que algumas têm muita curiosidade. Eu sou muito reservada. Demais, eu sou muito reservada. Mas, assim, eu sempre falo que quando nós temos um relacionamento com Deus, tudo que você faz é para Ele, é por Ele. Então, quando eu nego algumas coisas, por exemplo, dentro de um relacionamento, não é a ausência de vontade, entende? Porque nós somos humanas. Sim. Não é ausência de vontade, não é birra, não é religiosidade, mas é clareza de valor. Sem dúvida. É clareza de propósito. Então, se você não for muito firme, e eu não estou dizendo que a firmeza impede a queda, entende? Porque tem pessoas que são firmes, mas infelizmente em algum momento da vida elas caem. Mas a firmeza faz elas voltarem arrependidas. Então, eu falo muito com as mulheres, eu digo assim, olha, tem que ficar muito claro que algumas coisas que você faz ou que você não faz não é pela outra pessoa, não é por não amar a outra pessoa, não é por não querer construir algo com uma outra pessoa, mas é por amor que você tem a Deus. Uma certa vez eu estava conversando com uma pessoa que eu me relacionava e essa pessoa me perguntou assim, você teria coragem de me trair? E aí eu falei para ela, né, para essa pessoa, eu falei, não, mas não por você, eu não te trairia por amor a Deus. E eu falei isso muito convicta, né, e a pessoa fez assim, não, eu queria que você não me traísse por amor a mim. E mas aí, eu não vou trair. Não, eu queria que você não me traísse por amor a mim. Eu achei interessante essa fala, porque eu pude falar sobre isso em outras ocasiões com pessoas, sem expor a minha individualidade, a minha intimidade e a pessoa com quem eu estava. Mas como a ausência de intimidade com Deus e como a falta de clareza do que Ele quer para nós deturpa muitas vezes as coisas. Porque o que é que essa pessoa pensou na época, né? Ela não me trairá por amor a Deus e não por amor a mim. Se essa pessoa pensasse bem no que ela ouviu, ela ficaria extremamente feliz. Porque se a gente não faz o que faz por conta de alguém, é um perigo para esse alguém. Basta essa pessoa dar um motivo. Entende? Com então, certeza. Tem muitas pessoas que amam, mas traem porque o outro deu um motivo, aí vou dar um troco. E quando você diz assim, eu não faço isso por amor a Deus, ele nunca vai me dar motivo. Então, é tipo assim, você pode até me dar motivo, mas por amor a ele eu não vou fazer. Você pode até fazer isso, mas por amor a ele eu não vou fazer. Então, quando a gente tem essa firmeza de valores, e é uma luta, tá? A gente tem que estar pedindo a Deus sempre isso. As nossas relações, elas são moldadas, os nossos relacionamentos, não só amorosos, mas assim, de amizades, são moldadas, porque você começa como é que eu posso dizer? Você a filtrar. Usa a sua energia, exatamente, você usa a sua energia com pessoas em espaços que vão te fazer evoluir, né? Você Exatamente. não está gastando ali seu tempo com uma coisa que não faz parte, não vai fazer parte da tua vida, enfim. Exatamente. E tem uma coisa interessante que você falou, eu casei já bem mais velha, eu vou ter que falar a minha idade. Vai, fala. Eu casei há 10 anos já. Então com quantos anos? Vou ter que falar. Eu casei com 28, porque foi primeiro semestre. Eu tinha falado 29, mas foi 28. Eu casei com 28, engravidei com 29. Minha primeira filha nasceu, eu tinha 30, né? Eu tinha 30 anos. E quando eu casei, meus pais são católicos, eu fui educada numa família católica,
mas em algum momento também não frequentávamos igreja. Teve o período ali que frequentávamos mais, outros menos e tal. E aí, logo que eu casei, existia muita competição no meu relacionamento. E aí eu acho que entra a questão da maturidade, mas também essa questão da mulher reconhecer, entender o seu papel perante Deus também e dentro da sua família. Então, com 1 ano mais ou menos de casados, a gente quase se separou. E aí eu percebi que eu estava sendo, na verdade, uma menina birrenta. Sim. E não uma mulher que estava ali para construir, na verdade, para formar uma família. Aquilo não era uma competição. E quando a gente deu essa virada de chave, eu falo assim que, sem brincadeira, eu falo, não, nós somos um casal imbatível. Porque o que a gente é capaz de fazer qualquer coisa que a gente queira nessa vida, assim. Então, hoje a gente tem 4 filhos e eu acho que muito disso foi com relação a eu reconhecer o meu papel, realmente. Então, eu vi você falando muitas vezes, eu entro lá nos teus grupos e tal, da Mulher Extraordinária, você me deu o seu livro, que depois a gente vai chegar lá também. Mas aí eu vi você falando muitas vezes ali do papel, você indicou até um livro que eu não vou me recordar agora o nome. Esposa Excelente. Exatamente, eu comprei e está lá na minha listinha ali para ler. É um livro bem difícil. É um livro bem difícil. Mas é exatamente isso, porque eu entendi naquela exposição que você estava dando ali, naquela explanação que você deu sobre o livro, que a mulher se coloca no papel de submissão. E as pessoas, hoje em dia, tem toda essa questão aí do feminismo, enfim, do empoderamento. E a mulher acha que ela tem que ser o que ela quiser. Não, meu marido não vai mandar em mim, mas não é isso. Qualquer coisa na vida tem uma questão de hierarquia. Então, imagina assim, não, nós somos iguais. Os 2 vão dar banho na criança de manhã para ir para a escola. Os 2 vão ler historinha na hora de dormir. Os 2 vão passar pano na casa. Então, a família não vai construir nada, porque os 2 estão ali fazendo aquelas coisas, entendeu? E aí, como é que funcionava isso, assim, nesse período que você esteve casado? Porque aquele período que você casou era um período que você escrevia o blog de casamentos, né? Então, na verdade, o meu blog de casamento, ele era um blog de festa, eu não falava de relacionamento. Então, qual era a finalidade do blog? Era ensinar as noivas como elas poderiam organizar o casamento, preparar noivado, chá de lingerie, chá de cozinha. E eu dava também muitas indicações de fornecedores, postava casamentos reais para inspirá-las. Enfim, então, o foco do blog era a festa, não o relacionamento. Mas na época que eu casei, eu consigo perceber imaturidade da minha parte, sim, mas mais do que isso, eu acho assim, e é tanto que eu nem falo muito, né, do meu casamento na época, mas eu percebo, além da imaturidade que eu tinha, a insubmissão a Deus, porque eu não tinha estrutura para o casamento, né? E eu acho que, infelizmente, isso é pouco falado nas igrejas. Eu acho que... Na sociedade, de maneira geral, eu acho. Isso. Eu acho que, antigamente, a mulher, ela era preparada para o casamento. E eu acho que, de uns bons anos para cá, isso foi acabando. O que eu acho uma pena, porque... Embora a mulher diga, cada uma pode escolher, fazer o que quiser e tal, eu acho que não impede da mãe preparar a filha. E se a filha não quiser, ok, ela não perdeu nada, ela ganhou conhecimento, está tudo certo. Mas eu não era preparada para isso, de alguma forma. E eu acho que o meu casamento, na época, foi muito a minha vontade. Eu queria casar, eu queria constituir família, e isso seria com a pessoa que quisesse também. Ponto. Então, acho que foi isso que eu pensei na época. Mas eu não tinha aquele coração de sentar, orar e dizer, Senhor, é a tua vontade para mim? É a pessoa para mim? É o que o Senhor quer agora? Né? Eu não fiz isso. E quando a gente não faz isso, a gente paga um preço, né? Então, eu não tenho nem tantos relatos assim para trazer, mas eu também era, de alguma forma, uma mulher muito... Eu vou usar essa palavra, mas eu odeio, tá? Eu era muito empoderada, sabe? Eu odeio Eu também. odeio essa palavra. Uma vez a minha psicóloga falou isso para mim.
Ela falou assim, Mica, você é uma mulher forte, corajosa, empoderada. Eu, ai, não! Empoderada não! Pra mim é um insulto. É um insulto. Eu falei, não, empoderada não. E aí ela fez assim, não, ela se assustou. Eu falei, nossa, eu odeio essa palavra. Eu acho que falar, né, de empoderamento dessa forma me incomoda, eu não gosto e tal. E ela, por quê? E eu disse, porque hoje eu não me identifico, eu acho que eu não sou, né, da forma como o mundo fala de empoderamento, eu não me vejo dessa forma. E aí, na época que eu era casada, eu acho que sim, eu era empoderada demais, sabe? Eu mandava demais. Isso vai pro ar, gente? Vamos colocar essa parte. Eu era muito assim... E Deus, ele foi trabalhando em meu coração, ele foi mudando o meu jeito de ser. Eu posso dizer assim, quem me conhecia daquela época, e eu não estou usando como marco o casamento, não, mas eu falo idade mesmo, a mentalidade, eu sou Isso, outra mulher. Sem assim, dúvida. de visão, de vida, de postura, de tudo que você possa imaginar. Então, naquela época, sim, eu tinha essa distorção de valores, eu tinha essa distorção de papéis, né? Então, eu não tomava decisões como uma mulher casada. Eu não agia como uma mulher casada. E eu sei que algumas pessoas podem julgar essa fala, né? Tipo, ai, que desnecessária ela dizer que tem papel da mulher casada. Não, mas eu tem. também, tá? Eu também. Quando eu falo que ali o meu casamento quase não deu certo, era exatamente por conta disso. Exatamente, mas assim, e eu não estou dizendo que isso foi o que causou o fim do meu casamento, de jeito nenhum. Mas eu falo que hoje eu defendo e me preparo para construir a minha família de uma forma diferente. Então, eu creio que as mulheres têm papéis sim, dentro da casa as mulheres têm papéis sim, os homens têm papéis sim. Me entristece, inclusive, ver mulheres cristãs, e eu não falo todas as mulheres, porque a gente tem um guia, né, de fé e de prática, que é a palavra de Deus, é a Bíblia. E lá, claramente, ele fala o papel da mulher, o papel do homem. Se você for ler lá as cartas de Pedro, né, 1 Pedro, 2 Pedro, fala sobre isso. Se você for ler Provérbios 31, fala sobre isso. Se você for pegar o capítulo da criação, quando Deus faz o homem, quando Deus faz a mulher, Deus fala sobre isso. Então, a gente não tem desculpa, nós cristãs, de fazer diferente, né? Do porquê fazer diferente, porque a gente tem um guia de fé e de prática. Quem não conhece, tudo bem, não conhece, não crê, não tem interesse em viver o mesmo, está agindo conforme o que ela crê. Ok, mas nós que sabemos, precisamos mudar a postura. E eu não tinha essa clareza, né? Por isso que eu digo, eu era insubmissa acima de tudo a Deus, né? Eu não tinha isso. Então, o que é que eu vejo muito hoje, né? Mulheres cristãs que sabem o que Deus quer delas, né? Principalmente dentro do relacionamento, mas que esquecem essas partes porque não é tão confortável, não é tão conveniente. Por isso que eu falei para você, esse livro Esposa Excelente, eu li a primeira vez, eu tive uma raiva. Eu li assim, eu falei, não, de jeito nenhum. Depois eu li a segunda vez, eu já li com um olhar diferente. Eu falava, Senhor, eu quero ser essa mulher. Senhor, eu quero conseguir ser essa mulher, né? É difícil. Mas é a verdade, é o que Deus realmente quer de nós. E quando a gente entende esse papel que Deus quer de nós, a gente entra num processo de alinhamento. E esse alinhamento não é só do nosso comportamento, mas é na nossa capacidade de escolher. Porque uma mulher que quer ser uma mulher segundo o coração de Deus, inclusive para entrar no casamento, ela não escolhe qualquer homem. Porque tem homens que literalmente vão fazer ela sair desse papel e a bichinha vai pecar. Com certeza. Né? Ela vai pecar. Então, é um desafio, né? Mas eu creio que dentro da minha história eu aprendi, né? Eu carrego muitos aprendizados. Eu tenho certeza, assim, que se Deus permitiu, tinha uma finalidade, eu louvo a Ele por isso, mas eu acredito, sim, nesses papéis, né? De mulheres e homens, principalmente dentro de um casamento. Concordo contigo. E aí você foi para Salvador, nessa época, e você fez uns eventos também maiores, né? De casamento. Sim. Mas antes de a gente chegar aí nessa fase dos eventos, sim, você sempre empreendeu? Quando foi que tu resolveu assim, não, agora eu vou começar a fazer isso? Sempre. Eu falo sempre que empreender é um comportamento. Eu acho que quando a pessoa tem o espírito empreendedor, que não é todo mundo. Que não é todo mundo, ela empreende até no CNPJ de outra pessoa.
né? Então, eu me lembro que na época eu estagiava numa multinacional. E nitidamente eu era empreendedora ali dentro, né? As coisas que eu fazia lá dentro, as ideias que eu dava, a forma como eu me comportava, eu era empreendedora. Mas antes disso eu já era empreendedora. Eu digo sempre, uma cabeça empreendedora é uma cabeça empreendedora. Não tem como. A pessoa tá ali pensando, mesmo que ela não execute naquele momento, mesmo que naquele momento ela precise dar uma pausa e fazer outras coisas, né? Mas eu sempre fui, desde criança. Eu me lembro que eu devia ter uns 9 anos, 9, 10 anos no máximo. E o que é que eu fiz, né? Na minha rua, a gente morava num prédio em Candeias, e aí eu na minha rua conheci algumas crianças, eu sempre gostei de me comunicar, e eu abri uma escolinha eu abri a escola, oh meu Deus. Eu abri uma escolinha na varanda, né, da casa de uma senhora, e eu pedi a ela, né, autorização para usar aquele terraço. Varanda não, terraço. Aos sábados, e ela, ok, cedeu. E aí minha mãe fazia Dudu, não sei se você conhece o Dudu, né? Demais, com certeza. Pois é, minha mãe fazia Dudu, eu vendia. Então eu era dona da escola, eu era a dona da cantina. Eu era dona da cantina e tinham vários Dudus ali, eu vendia os Dudus. E eu tinha uma amiga que ela era professora também. E a gente saía no prédio chamando as crianças para as aulas. E vocês ensinavam o quê? Eu ensinava português, eu ensinava várias... Eu nem lembro muito, mas eu lembro que eu ensinava português. Eu sempre gostei de português, gramática. Então eu ensinava isso, mas assim, as crianças ficavam lá. E hoje, quando eu penso nisso, eu acho engraçado, porque eu digo, coitada, gente, a criança estudava de segunda a sexta e sábado, ainda ia pra minha escola, e a dona da escola ia chamar. Ou seja, eu era a tia da condução, que eu ia lá, pegava a criança e levava pra escola. Então, são comportamentos que eu sempre demonstrei que eu empreendia, né? Eu fazia pulseiras, eu lembro que na época da escola eu era aquela que fazia pulseira para vender, levava para a escola. Eu vendia, sempre vendia. Eu sou uma vendedora. Assim, eu sempre vendi, sempre, sempre, sempre. E eu nunca me vi fazendo outra coisa. Para dizer que eu nunca me vi fazendo outra coisa que não empreendendo, né? No meu terceiro ano, eu pensava em fazer jornalismo, eu sempre gostei de me comunicar. Eu também. Né? Pois é. Eu fiz vestibular, tinha vestibular na época, né, de jornalismo, mas eu não cheguei a cursar. Pois é, eu fiz também no meu do ano numa faculdade para jornalismo, passei, mas não cursei, nem podia, porque eu ainda estava no terceiro ano, mas eu fiz... Eu tinha muito desejo de ser jornalista, mas eu queria ser jornalista de jornal, tá lá como âncora, né? Eu gostava. Eu queria ser jornalista política, ir pra guerra, ficar ali. Não, eu não, Deus é mais. Eu queria a pompa, né, do jornalismo. E eu sempre gostei disso. E se não fosse para ser jornalista, eu queria ser apresentadora de um programa de TV. Eu tinha isso na cabeça, né? Vou ter o meu programa. Então, desde criança, eu brincava. Eu sempre gostei de me comunicar, sempre. E... no final do terceiro ano, eu decidi fazer administração. Por quê? Porque, como eu tinha essa veia empreendedora também, eu sempre me via à frente de negócio, né? Mesmo que isso não fosse uma realidade naquele momento. Então, meus pais tinham um negócio na época, então eu pensava, qualquer coisa eu assumo. Mas depois eu pensei, não quero assumir, porque... não é nem a área que eu gosto, mas eu sempre soube que eu teria um negócio. E eu fiz administração por conta disso. E eu gosto de falar de negócios, eu gosto de fazer negócios, eu gosto de estudar sobre isso. Mas eu sempre soube que eu ia empreender naquilo que eu fizesse. Então, quando eu pensava em fazer jornalismo, eu cheguei a pensar, eu disse, poxa, eu podia ter uma revista, eu vou criar uma revista feminina, falar sobre isso, né? Então, eu nunca me vi sendo funcionária, né? Eu sempre me vi abrindo alguma coisa, tendo alguma coisa, tendo uma equipe, embora eu precisasse passar durante a minha vida fases em que eu fosse a funcionária, e tá tudo bem, né, passar por isso, mas eu sempre me vi em outra posição, tá? E aí eu fiz administração. Hoje eu curso psicologia, termino agora no final do ano, minha segunda graduação, depois de 10 anos de formada, entrei para a faculdade de novo, 5 anos, mas já está acabando. E nunca descartei a possibilidade de empreender. Clinicar, sim, pode ser que aconteça, mas eu nunca descartei a possibilidade de empreender na área. Então, tudo que eu faço, de alguma forma, eu penso em empreender, em criar algo. Nem que seja também a área do empreendedorismo social, né? Eu gosto muito disso também. Mas é isso, eu acho que a administração veio para me dar essa base, mas
empreender tá desde criança, as características, desde novinha. Você falou isso aí, eu lembrei um pouco também da minha história. Eu lembro, diferente de você, eu pegava copinhos de água na praia, colocava numa mesinha e quem passasse ali eu ficava oferecendo um copinho de água, 10 centavos. Não era água do mar, que fique claro, não era maldosa. Bem, né? Exatamente. Mas eu falo assim, essa semana eu até falei um pouco sobre isso no meu Instagram, que eu sinto falta de, na educação brasileira, no currículo escolar brasileiro, a gente ter alguns ensinamentos que eu acho que são essenciais para o futuro da pessoa. Educação financeira, negócios, inclusive, que está relacionado ao empreendedorismo, que não é para todo mundo, mas eu acho que é importante a pessoa entender o valor daquilo ali, o valor de você ser produtivo. E aí, o que é muito mais incentivado aqui na sociedade, no meu ponto de vista hoje em dia, é que a pessoa vá para o emprego público ou que ela seja funcionário. E quanto mais alto ela crescer na empresa, perfeito. Fica lá. Exatamente. Inclusive a mulher, né? Hoje em dia a mulher tem que ir trabalhar fora e é isso aí que você vai fazer. Quanto mais bem-sucedida você for, melhor vai ser para sua família. Inclusive, se você tiver família nesse caso. Porque isso deixa tudo mais complicado. E eu trabalhei, eu cresci assim, diferente de você. Eu cresci com meus pais me incentivando, dizendo, você pode estudar. Nossa, eu era muito estudiosa. Eu penso assim, meu Deus, eu estudei tanto na minha vida, sabe assim. E aí eles diziam, você tem que estudar, o que você quiser estudar, a gente vai... Eu nunca fui de família rica, mas a gente vai proporcionar o estudo para você. E aí meu pai dizia, você pode estudar, mas eu nunca vou pagar uma faculdade particular para você. Então, você vai ter que passar numa universidade estadual ou federal e conseguir um emprego aí numa empresa. Eu sempre falei que queria fazer administração, eu fiz administração. E foi o que eu fiz. Quando eu comecei na faculdade, eu já entrei aí em grandes empresas. Acontece que meu pai me inscrevia em concursos públicos. E eu passei. No primeiro que eu fui chamada, ele colocou o telefone dele, porque eu já trabalhava numa grande empresa, numa multinacional de bebidas, já não era estagiária, eu estagiei pouquíssimo tempo e já segui carreira aí de CLT. E aí eu disse, pai, eu não vou. Quando ele disse, não, você já vai lá, não sei o que, eu disse, eu não vou. Aí ele, mas você vai? Eu disse, tá bom, então tá, eu vou. Eu fiz exame, fiz um monte de coisa. Na hora de entrar lá para fazer o curso preparatório, eu disse, ó, não dá para mim, não é meu perfil, não rola. Ele quase infartou, mas deu tudo certo. E aí eu fiquei exatamente com aquela construção, aquela educação que eu tive de crescer, crescer, crescer. Até, eu não pensava sequer em casar, tá? Eu pensava assim, meu Deus, se eu casar, quando eu engravidar, minha barriga vai ficar enorme. Eu só pensava que meu nariz ia ficar largo na gravidez. Eu disse, eu vou ficar uma baranga, não quero isso. Porque era aquilo, é a ideia feminista que a gente cresce sem nem identificar aquilo ali. É o discurso que a gente escuta há muito tempo. E aí eu encontrei meu marido numa festa. Tinha estudado com ele na escola. Eu disse, olha, o Nardinho, como tá bonitinho e tal. E aí eu disse, vem cá, pra gente conversar. Então, começou aquela coisa ali. E depois dele que eu disse, não, eu quero ter uma família. E aí, quando minha primeira filha nasceu, eu consegui trabalhando em empresa. Quando ela nasceu, a empresa que eu trabalhava começou a não me pagar. E aí eu disse, certo, mas eu era casada, mas eu tinha meu dinheiro. Ele tinha o dinheiro dele. E o que é que eu vou fazer sem dinheiro, agora que eu não estou trabalhando? Então, aquele dinheiro, aquele pouco dinheiro que eu tinha ali guardado, eu fui usando. Então, não fazia nada. Eu não fazia unha, não fazia nada, que era para não gastar o dinheiro. Mas uma hora o dinheiro ia acabar. Claro. E aí, eu falei, o que é que eu vou fazer agora, né? Ele falou, não, eu posso pagar as contas da casa, tá tudo certo. Mas aquilo, de certa forma, me incomodava. E ele foi o primeiro incentivador, assim, uma amiga minha falou assim, Dani, tudo que tu faz com tua filha, todo mundo pergunta, todo mundo quer usar. Por que tu não faz alguma coisa para vender isso aí? E eu tive muito medo. Eu disse, meu Deus do céu, já imaginou eu começar a vender alguma coisa, não vai dar certo. E eu senti um pouco daquela coisa assim de, talvez seja inferior, sabe? Ser vendedora. E meu pai era vendedor, na verdade. Meu pai sempre foi vendedor. E meu marido não, me incentivou. E quando eu comecei com aquilo ali, nossa, foi crescendo uma paixão assim tão grande que eu disse, meu Deus, como eu nunca tive, chega, eu me arrepiei. Eu disse, como eu nunca tive coragem de fazer isso antes na minha vida, sabe?
E aí, depois de uns anos já ali empreendendo, eu recebi uma proposta de empresa para voltar a trabalhar. Eu falei, não, tá bom, vou voltar. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Porque eu me sentia presa. Eu acho que o empreendedor tem isso, né? Ele é um espírito muito livre. E eu acho que a maioria dos empreendedores tem um pouco da dificuldade ali da hierarquia. Sim. Também. De aceitar ali, algumas vezes, isso tem que ser assim. E tem que ser assim, porque quem está acima de você está mandando, você tem que fazer, muitas vezes. Mas você não concorda. E aquilo ali, enfim, não deu certo. Eu saí, segui empreendendo aí, que é como eu estou até hoje. Mas eu contei essa história toda, fazendo essa volta toda aí, porque quando você começou a fazer os eventos lá em Salvador, eu vi que você fez um evento grande, né? Primeiro, ali na tua história que eu vi, mas assim, eu queria que você contasse pra gente. E aí esse primeiro evento foi um grande sucesso. E aí você disse, não, vou fazer outro evento. E aí já não foi tão bom. Não foi isso que aconteceu? Então, é assim, quando eu tive o blog de casamento, e eu quero falar, antes de explicar isso, você falou uma coisa aí que me lembrou um momento que eu vivi e que é muito interessante, como é comum, né? Como algumas mulheres podem passar por isso. Eu me lembro que quando eu casei, eu mudei de estado e fui morar em Salvador, né? E quando eu cheguei em Salvador, eu não fui procurar emprego, porque eu sabia que eu queria abrir alguma coisa. E aí, na época, eu cheguei pro meu ex-marido e pedi para ele me bancar por um ano, né? Eu falei, me sustenta por um ano. Falei exatamente isso, né? E eu disse, porque é o ano em que eu vou estudar a minha empresa, o que eu quero. E aí eu fiz um Empretec no Sebrae, eu fazia pesquisa de mercado, enfim, eu fazia tudo bem direitinho, bem arrumadinho. E aí eu lembro que eu falei a ele, eu vou ser dona de casa, a gente não vai ter custo com nada, né? Tipo, da casa, eu vou dar conta, então não se preocupa. Eu não tô pedindo para ser dondoca, para você me sustentar e eu vou esbanjar com o seu dinheiro. Não é isso. E ele nem ganhava muito na época, muito pelo contrário, né? Eu falei, não se preocupa, eu vou fazer em casa, eu vou fazer cabelo em casa, eu não vou lhe dar trabalho, eu só quero não ter a responsabilidade, aquela cobrança de ter que colocar coisa dentro de casa, porque senão eu não vou conseguir sair do lugar e eu preciso que você pelo menos entenda isso, tudo bem? Aí ele, não, tudo bem, não se preocupa, e eu passei um ano assim. Só que teve um dia, nunca esqueci isso, que eu fui no shopping com ele e eu fazia minha unha em casa, né? E quando eu entrei numa loja de cosméticos que tinha lá, que vende coisa de cabelo, esmaltes e tal, eu peguei um esmalte e eu pedi para ele pagar, né, porque eu não tinha dinheiro, e esmalte não é nem R$5. E quando eu pedi para ele, eu cheguei para ele e falei, né, amor, bota aí para mim, por favor. Ele fez assim, mas você precisa? Nossa, aquilo me deu uma coisa, porque assim, me deu uma vontade de chorar, uma frustração. E nem foi para me ofender, tá? Eu nem acho que a fala dele foi ofensiva na época. E hora nenhuma eu achei que foi ofensiva. Mas eu achei tão pequeno para me negar. Eu falei, poxa, eu sou uma esposa tão boa, né? Tipo assim, eu tô em casa, eu tô economizando, na verdade, eu não tô dondocando, eu tô pensando em algo lá na frente. Me negou algo de R$5, né? Tipo, eu não vou passar não, eu faço em casa. E o meu olho encheu de lágrima. Eu nunca esqueci isso. Meu olho encheu de lágrima. E eu olhei para ele e falei assim, eu não preciso, mas eu queria. Só isso. Né? Tipo assim, você poderia fazer isso pela sua esposa, né? Tipo isso. Eu falei, eu não preciso, mas eu queria. Aí, tá. Mas ficou um clima tão... que a minha vontade foi pegar e dizer, eu não quero mais. Não quero mais, Tipo, não quero esse esmalte. E eu comprei o esmalte, mas assim, nem ficou bonito na minha unha, mulher. Perdeu o encanto. Nem ele ficava com bolinha. Eu digo, que esmalte ruim. Mas assim, aquilo me deu muita tristeza. E aí eu vou abrir um parêntese antes de responder a sua pergunta, para falar com as mulheres cristãs, né, que creem no mesmo que a gente crê. Às vezes, quando a gente está na jornada empreendedora, a gente não vai ter o apoio que a gente gostaria, ou teremos apoio, mas não da forma como gostaríamos. E a gente não pode deixar, se aquele plano de empreender estiver no plano de Deus para nós, que essas vozes contrárias nos desanimem. Porque
por que eu estou dizendo isso? Porque por mais que empreender não seja um problema para a mulher, embora trabalhar, eu não creio que seja abominável, né, para a mulher. Eu acredito que Deus tem sim isso para nós. Eu acho que não há problema algum a mulher trabalhar fora, embora eu sei que tem doutrinas que dizem que não, que a mulher tem que ficar em casa e tal, mas eu acredito que não há esse problema biblicamente falando. Porém, não é para todas as mulheres que Deus vai ter o projeto de trabalhar. Eu creio que terão mulheres, sim, que Deus vai querer que fique cuidando de casa. E eu não vejo problema algum nisso. E eu fui trabalhada isso. O meu perfil é de ser uma mulher que trabalha, que corre atrás e tudo mais. Mas eu cheguei a orar a Deus um dia e dizer, Senhor, se o Senhor tiver esse plano para mim, muda o meu coração. Né? E muda o coração do meu marido, né? Quando for a hora, para que a gente entenda isso. Mas também, se não for, me dá condições de fazer muito bem feita essa função da maternidade, da profissional que eu sou. Mas terão mulheres que Deus terá, sim, o projeto de empreender, porque eu creio que o negócio de uma mulher de Deus não é apenas um negócio, é um campo missionário. Eu falo isso, eu acredito que o meu trabalho, a minha empresa, a minha loja é um campo missionário. Quando uma pessoa entra ali dentro, ela sai diferente. Não tem como não sair. Quando eu falo com o fornecedor, ele enxerga outra pessoa em mim. Não tem como não enxergar. Então, a forma como eu falo, a forma como eu me posiciono é um tipo de evangelismo. Então, todo o negócio de uma mulher de Deus é um campo missionário. Eu nunca esqueci isso. Isso foi algo que brotou em meu coração de uns anos para cá. E é a minha missão hoje. Eu percebi que deu uma mudada. Exatamente. E é a minha missão hoje. É falar para essas mulheres o que de fato deve ser o negócio delas. Então, eu creio que tem mulheres, sim, que Deus vai ter o projeto de empreender, né, do empreendedorismo. E elas estarão no processo. Muitas ainda estão no processo, não tem nenhum negócio pronto, ainda estão com o papel, né, lá projetando e sonhando. E terão pequenas situações como essa que eu vivi lá atrás, aparentemente simples, mas que talvez uma outra mulher se comportasse diferente. Ah, tá bom, não quero mais não. E aí começasse a desenvolver comportamentos de insubmissão, comportamento de descontentamento, né? Uma série de coisas que certamente poderiam prejudicá-la com Deus, com a família e com o negócio também. Então, só esse parêntese aqui, porque a gente tem que ter muito discernimento espiritual, a gente tem que ter muita sabedoria. Senhor, se esse aqui é um plano teu para mim, que o que vier para atrapalhar, que eu tenha discernimento espiritual para entender que está vindo para atrapalhar e crer que mesmo aquilo que vem para atrapalhar vai ajudar. Por quê? Porque o Senhor não perde, né? O Senhor nunca perde. Então, naquele momento eu não tinha essa visão, tá? Eu fiquei estressada, eu fiquei arrasada, eu só falei, eu queria esmalte, né? Seu pirangueiro. Mas eu continuei firme. E foi ótimo para mim, né? Tanto no blog quanto na empresa que eu abri, foi muito positivo para mim. Em outros momentos ele me ajudou bastante também. Foi apenas, eu acho que só um desalinhamento ali, mas que eu sei que muitas mulheres passam por isso. Muitas mulheres passam por isso, mas que elas permaneçam firmes apesar dessas falas contrárias e dessa falta de apoio, porque elas têm o mais importante, que é Deus com elas. Falando da minha história do evento, né? Eu tinha um blog de casamento. E o que é que eu fazia no blog? Como é que a gente ganha dinheiro com blog, né? Pra quem não sabe aí, eu vou explicar como é que a gente ganha dinheiro com blog. Ainda tem blog hoje em dia? Tem. Conheço poucos, mas acredito que sim. Na verdade, eu acho que o blog, o formato, acabou indo muito para Instagram, né? As pessoas estão muito mais lá, então gera conteúdo lá, faz publicidade lá. Mas eu sempre fui muito de internet, sempre fui muito digital. E o meu blog, na época, era o principal blog de casamento de Salvador. Eu me lembro exatamente como é que eu fazia para vender. Eu era uma estrangeira, vamos dizer assim, né? Eu era de Recife, estava morando lá. Na época, em Salvador, as formas que as noivas tinham de conhecer fornecedores de casamento era através de revista. Então, tinham as revistas de casamento, as pessoas pagavam por páginas ali e anunciavam. E aí eu cheguei com esse formato de blog, que não existia na época, pelo menos ativo não tinha nenhum. E eu conversei com uma amiga minha, perguntei a ela quais eram os melhores fornecedores de casamento que tinham lá, e ela me passou uma lista, e eu fui bater na porta de cada um. Eu me arrumava, ia lá fazer uma reunião, me apresentar e falar do blog para eles, né? E aí eu ia no meu jeito, falava, brincava, sabia que tinha lá 2 times principais, né? O Bahia e o Vitória, aí eu sempre brincava, lá em Recife tem o Náutico Esporte. Então, era uma forma que eu tinha de entrar e de me reunir com aquelas pessoas. E eu me lembro que o blog começou a ter
visibilidade, eu comecei a crescer, eu comecei a ganhar dinheiro com o blog. Então, eu saí de uma, por exemplo, sustentada, vamos dizer assim, por um ano, mas que era um prazo, né? E eu me comprometi com esse prazo. E eu ganhava com o blog, em média, 17, 18 mil reais por mês. Só com blog, tá? Só com anúncio. Não tinha essa questão de publi meu rosto, eu ganhava só isso. Então, tipo assim, eu acho que falou que a minha casa mudou, né? Tipo, ficava, como é que pode, né? Tipo, olha, e aí eu comecei a ganhar muito dinheiro com blog, com esses anúncios. E o que é que acontecia? Eu tinha uma equipe de 6 pessoas, eu comecei sozinha, depois eu abri, aí tinha pessoa no marketing, tinha pessoa no comercial, tinha pessoa para conteúdo, tinha pessoa para atendimento a cliente, que era tanto a noiva quanto o fornecedor, e eu ficava só para produzir, para criar. Então eu era muito ativa, sempre fui muito ativa. Então, e você era muito inteligente, né? Porque não é todo mundo que tem esse discernimento aí, ainda mais inicialmente, de conseguir manobrar isso aí. Eu sempre fui muito articulada, mas eu digo assim, eu creio que Deus, ele coloca exatamente as competências que a gente precisa ter e desenvolver para cumprir o propósito que ele tem na nossa vida. Então, eu nunca tive dúvida disso. Se eu falo do jeito que eu falo, é porque Deus tem um propósito nisso. Se eu me articulo da forma como me articulo, é porque Deus tem um propósito nisso. E se Ele me deu inteligência para uma área e não para outras, é porque Ele quer que eu use aquilo naquela área que Ele, de fato, me capacitou. E no blog eu era muito articulada, né? Então, eu fazia programas de internet, eu tinha parcerias com grandes empresas de vídeo. Então, eu sempre fui muito criativa, realmente. Só que eu não entendia. Eu só entendia que realmente era um dom de Deus assim para mim, quando alguém chegava e dizia assim: como é que tu pensou nisso? E para mim era normal, é natural. Tipo, eu dizia, não, eu tava aceitada, eu pensei, por exemplo, quando eu fui para Londres, a pessoa: como é que tu teve a ideia de criar aquele projeto e tal, e de criar? Eu falei: não, eu tava no sofá. E realmente foi dessa forma, né? Porque eu acho que é dom e talento, cada um tem o seu. A gente não precisa ter o que os outros têm, né? E eu comecei a valorizar isso. Porque antes eu ficava, eu queria ser daquele jeito, eu queria ser bonita daquele jeito, eu me comparava demais, sempre. Eu vim trabalhar com isso na terapia depois, mas eu me comparava muito. Muitas mulheres achavam, né? Eu te acho tão segura, eu falo por fora, né? Por dentro eu não sou, né? Eu me comparo, eu sou insegura, eu sofro, eu fico olhando assim, eu tenho aquela necessidade de ser a perfeita, não para aparecer, mas para não ser rejeitada, né? Então, ninguém entendia, porque a forma como eu falava não passava isso. Eu digo, mas isso não tem nada a ver, porque eu falo desse jeito porque Deus me capacitou assim, mas meu coração só Ele sabe, só Ele sonda. Então eu fui trabalhando, inclusive dentro do meu trabalho, né? Com as negativas que eu recebia, com as frustrações que eu levava, com os fracassos que eu colhi, e foi aí que entrou a feira. Na verdade, eu criei uma feira lá. Lá existia feira de casamento já, que os fornecedores vendiam seus produtos, né, seus serviços. Só que eram as feiras das revistas. E o que é que eu pensei? O que é que eu percebi? Por que eu criei minha feira? É porque eu queria ampliar o meu negócio? Eu queria criar outras atividades que gerassem renda para mim? Não foi isso que eu pensei, mas consequentemente foi. Eu recebi algumas negativas em épocas específicas do ano. Então, quando a minha equipe comercial ia vender para alguns fornecedores ou ia renovar o contrato, o que é que acontecia? Eles não renovavam, eles pediam para esperar 1 ou 2 meses, porque eles estavam pagando a feira XYZ. E os investimentos de feira eram muito caros, eram muito altos. Então, eles investiam alguns 30 mil no stand. Então, tudo bem que eles faturavam muito mais do que isso, porque casamento é um mercado de luxo, né? Bem caro. Mas eu não precisava que eles investissem 30 mil em mim. Às vezes, eles me pagavam por mês R$1.000. Alguns pagavam R$300. Eu falava, poxa, ele está negando R$300 para ele e não vai fazer diferença. Para mim vai fazer muito. Porque não era um fornecedor que negava. Por quê? Porque como só tinham aquelas feiras e eles estavam em todas, praticamente os meus fornecedores estavam nas feiras. Então é como se eu caísse 70% do faturamento em meses específicos. E eu tinha uma equipe, eu tinha uma família, né? Falava, não dá. E o que acontecia? Aquilo me incomodava. E eu falava, gente, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa, né? Mas o que é que eu posso fazer? Aí eu disse, eu vou fazer a minha feira. Eu pensei, eu vou fazer a minha feira, eu tenho audiência, coisas que essas revistas não têm. Elas têm leitores e olhe lá. É verdade. Mas a minha audiência, que está ali todo dia comigo, aquelas mulheres todinhas, elas não têm. Eu vou botar essa mulher tudo lá dentro. E aí, eu pensei, não, eu vou fazer a minha feira.
E como é que eu ia ganhar das outras? Eu tinha que diminuir o custo de investimento desse fornecedor. Eu falo, se ele investe 30 mil, eu quero que comigo ele não invista nem 1.000. E eu vou colocar lá dentro o público que essas outras feiras talvez não coloquem. Beleza. Aí eu pensei, já sei o que eu vou fazer. Peguei uma empresa que era parceira minha já, perguntei se ele topava fazer uma parceria comigo, eu disse, eu não vou fazer stand, vai ser igual para todo mundo, porque tinha isso também, à medida que você investia mais na feira, seu stand era mais bonito. Então, tinha aqueles fornecedores que tinham que estar, porque não podiam estar fora, mas não tinham como investir muito, então ficava lá no cantinho, eu falei, não, comigo vai ser todo mundo igual, o que é que eu preciso? Até porque, para ele não ter custo, não significava que o custo ia ser meu. Eu falo, não faz sentido. Eu botar ele para ganhar dinheiro, eu não vou fazer isso, né? Aí eu falei, não, vou pegar parceria aqui com a empresa e vou, em troca, fornecer divulgação dessa empresa. E aí eu peguei mesas e cadeiras, mas bem bonitas, assim, de madeira, redondas e tal. Consegui parceria num espaço de festa que tinha lá. E eu montei a minha primeira feira, que chamava Noiva Nova Clube, que era o nome da minha feira. O que foi que eu pensei? Eu falei, eu vou criar essa feira. Essa feira vai ser exclusiva para os meus fornecedores. E eles têm que estar ativos. Ou seja, se eles investiram em mim o ano todo, mas no mês da feira eles cancelaram, eles estão fora, eles têm que estar ativos. Então, eu diminuí essa evasão, exatamente. Então, o que é que acontece? O que é que aconteceu? Eles pagavam uma taxa para participar, porque eu também não ia dar de graça, né? Lógico. Eles pagaram uma taxa. E eles, na primeira edição, pagaram R$300. Então, tinham fornecedores que pagavam R$30 mil. E na minha, eles pagavam R$300. E eu disse, a graça da feira não vai ser o seu stand, não se preocupa. Porque você pode dizer, ai, Mica, mas como é que a noiva decoração? Você vai mostrar os seus álbuns, eu vou fazer publicações do seu trabalho no meu Instagram e ela vai chegar lá sabendo o que você vai oferecer de benefício. Por isso que o nome era Noiva Nova Clube, era um clube de benefícios. Qual era a ideia? Eu queria que a noiva já chegasse na feira sabendo o que ia encontrar no stand de fulaninho da decoração. Porque normalmente as noivas, quando iam pra feira, elas iam pra feira por quê? Porque lá ela ia ter o preço de feira, ia ser mais barato. Ela já ia saber antes. Então, se a mulher sentar com ele, ela já sabe o que ela vai ganhar. Isso diminuía o tempo de negociação desse fornecedor. Então, eu pensei em tudo. Eu pensei em todos os detalhes. Eu pensei, eu sozinha em casa, eu ficava assim, não é possível, gente, eu não posso perder. Tem alguma coisa errada, né? E aí eu pensei em tudo. Eu falei, eu já vou divulgar, o fornecedor tal, tá confirmado na feira, e olha, o benefício do Noiva Nova Clube, ele vai dar isso, fotógrafo, e eles eram obrigados a dar um benefício. Eu falava, eu quero que você dê um benefício. Ah, Mica, eu falo, você não está tendo custo na feira. De alguma forma, esse custo está sendo meu. Porque se eu estou fazendo parceria, quem está divulgando sou eu que estou trabalhando para você não ter esse custo. Então, o que seria pago para mim, reverta em desconto para a noiva. Pode ser? Aí pode. E muitos eu ainda falava, não dá desconto. Porque elas podem não acreditar em desconto, né? Ela está aumentando para tirar. É o famoso, não existe almoço grátis. Né? E eu falei, não dá desconto. Dá mesmo um benefício. Então, fechou um ensaio, fechou o casamento, né? As fotos do casamento ganham um ensaio pré-wedding. Ah, fechou a decoração, eu vou dar tantas flores para o chá de panela. Então, eu sentava com o fornecedor. Menina, a primeira edição foi um sucesso. Eu botei desfile de noiva. A gente fez um desfile lindíssimo. Tinha música, enfim. E o que é que eu fazia no final? Eu sorteava algo muito top. O evento era um dia só. Para as noivas que comprassem lá. Então, ela fechou com o fornecedor, ela preenchia o cupom, botava na urna. Na primeira, eu sorteei uma viagem com aéreo, com transfer, com hotel completo. Fechei parceria com uma empresa. Foi ótimo. E foi um sucesso. O povo ficou enlouquecido. Meu nome foi lá pra cima, né? Caraca, aquela pernambucana e não sei o quê. E eu, glória a Deus. Não vou dizer glória a Deus, não, tá? Vou ser bem honesta. Eu não dei a glória a ele. Eu peguei a glória pra mim. E aí caramba, eu sou muito top, né? Tipo assim, muito boa. E Deus, ele é muito gracioso, né? Porque eu acho que ele disse, eu vou deixar. Mas eu não era soberba, eu não tenho esse perfil. Mas eu ficava orgulhosa de mim. Mas um orgulho mesmo. Não aquele orgulho de, caramba, porque hoje eu tenho orgulho de algumas coisas que eu faço. Isso não é errado, é bom a gente se orgulhar de dizer, satisfação também. Satisfação. Mas naquela época eu falei, tá aí, ó, não queria. A minha equipe, eu sou massa. A minha equipe ficou enlouquecida. O povo, os fornecedores chegavam e diziam assim, como é que tu pensou nisso? Como é que tu conseguiu isso? Porque eu trabalhava, eu corria. Na época, meu marido viajava muito, então eu ficava muito só. Eu ficava muito sozinha, então eu trabalhava, não tinha filho, trabalhava. E aí, eu me lembro que eu fiz a segunda edição.
O povo ficou, Mica, faz de novo. Por que os fornecedores gostavam muito? Porque eles venderam muito e eles tinham zero custo. Eles pagaram R$300, eu dei tudo. Eles chegaram lá, tava a mesinha com o nome dele, eles sentavam e vendiam um dia só. Não era aquela coisa cansativa, chegar na sexta, chegar no sábado, domingo, negociar com a noiva e ela não fechar. A noiva sentou ali e já era para fechar, porque ela já sabia o que ele ia dar. Então eles amaram o formato. As donas das outras feiras acho que ficaram meio chateadas, né? Mas eu não quis tirar o mercado delas. Elas estavam tirando meus clientes, né? Eu falei, deixa eu garantir o meu aqui. Aí eu fiz a segunda edição. Foi quanto tempo depois? Acho que foi um ano. Um ano depois, eu fazia uma vez por ano. Fiz a segunda edição, foi excelente. A segunda edição foi melhor ainda. Foi muito top. E eu botei banda, o sorteio foi um quarto planejado. Eu dei todos os móveis, cama, tudo. E os casais ficavam enlouquecidos, né? Foi maravilhoso. Também foi a edição que eu mais lucrei. Não faturamento, foi o que eu mais lucrei. Eu lucrei bem. E aí eu fiz depois a terceira edição. Só que na terceira edição eu já estava separada. A segunda edição eu tinha me separado já, porque antes de eu me separar definitivamente, eu me separei, mas ninguém soube, né? Eu passei um mês separada e continuei em Salvador. E aí foi na época da segunda edição do clube. E eu trabalhei, meio que para fugir, né, daquele momento. E aí eu fiz a terceira edição, que foi o fracasso. Então a primeira edição foi excelente, a segunda edição foi excelente, a terceira edição foi horrível. Foi um fracasso. E foi a edição que eu estava começando a voltar para Deus, porque quando eu casei, eu ia para a igreja, eu frequentava, mas eu já não tinha aquela vida com Deus que eu sempre tive, a vida com Deus que eu tenho hoje, eu não tinha. Então eu era aquela esposa que tinha que ser, porque é o que Deus quer, mas não era no coração. E eu ia para a igreja, frequentava, entendia, ficava, né, gostava das pessoas, mas não era diferente o meu sentimento ali. E eu estou fazendo um julgamento com base no que eu vivo hoje. Então eu estou me comparando de agora e antes. E aí eu me lembro que nessa época da última feira, que foi horrível, eu estava em Recife já separada, eu morava só. Eu queria que fosse algo muito massa. Eu falei, não, vai ser muito massa. E minha mentalidade estava literalmente no meu sustento, porque eu estava só, né? Eu não tenho pais ricos, nunca tive. Meus pais sempre me ajudaram na medida do possível, literalmente, mas eu me sentia só. Eu dizia, só sou eu e eu, né? E eu me lembro que eu trabalhei muito. Eu estava já com poucos recursos, meu dinheiro já estava acabando, eu estava sentindo a necessidade de sair do mercado de casamento já. E eu não perguntava a Deus. Mas por que você estava sentindo a necessidade de sair do mercado? Espiritualmente falando, eu sentia que realmente Deus já estava me direcionando para outra coisa, embora eu não soubesse o que era, claramente. Mas eu sentia, e eu tenho muito disso. Eu tenho também, impressionante. Nossa, é impressionante, eu tenho disso. E quando eu começo a sentir algumas coisas, eu já fico triste. Eu digo, ai, não, estou sentindo isso de novo, Senhor, não é possível. Eu ficava assim, né? E aconteceu isso. Eu estava sentindo. Esse sentimento de mudança veio depois do casamento real, que eu fui para Londres ainda. Levantei muito dinheiro para mim, na época, né? Sozinha. Eu falava, nossa, então assim, eu estava bem. Mas aí eu voltei trabalhando e as coisas não estavam. E eu acho que o Espírito Santo já estava me incomodando. Eu estava completamente fora dos caminhos do Senhor, né? Nas minhas escolhas de relacionamento, nas minhas práticas, na minha visão de vida, nos ambientes que eu frequentava. Obviamente que se eu falar talvez para uma pessoa que não tem princípios cristãos, eu estava vivendo normal. Mas para princípios cristãos eu estava, Micaela, misericórdia, irmã. Tipo isso, sabe? E quando você tem o Espírito Santo, não tem como. Eu penso assim, você pode até se afastar. Você vai estar num lugar, ele vai lhe incomodar. Você vai estar fazendo alguma coisa, ele vai lhe incomodar. E eu sempre soube, desde aquele dia que minha mãe me botou naquele gaveteiro, eu fui escolhida. E a gente tem que ter essa clareza. É verdade. A gente tem que dizer assim, eu sou filha. E meu pai é muito zeloso, ele tá me olhando. Eu tô achando que ele tá nem aí pra mim, ele tá olhando. Na hora certa, ele vai me trazer de volta. E eu me lembro que eu comecei a planejar essa terceira feira. E eu mudei nome, eu mudei tudo. Nossa, botei open bar para os noivos a partir de tal hora. Tinha chopp à vontade, tudo assim.
E eu me lembro que eu fui para Salvador, a menina que trabalhava comigo não pôde ir porque o pai recebeu um diagnóstico bem ruim de saúde e eu fiquei um mês sozinha lá trabalhando, tentando fechar. Emocionalmente falando, eu estava muito abalada. Eu não estava bem, literalmente eu não estava bem. Só que eu não orava a Deus, eu estava completamente fora dos caminhos do Senhor, completamente fora. E eu me lembro que foi horrível essa feira. O primeiro dia, eu acho que a feira abriu 2 horas da tarde, 5 horas da tarde chegou um casal. Tipo isso, assim. E eu olhava aquilo ali, tudo montado, aquela estrutura maravilhosa. Todos os fornecedores me davam muita credibilidade, eles confiavam demais em mim. E eu via eles dizendo assim, onde foi que você errou, né? Eu senti o peso, aquela cobrança. Foi a primeira feira que eu fiz 2 dias. E foi horrível. Chuva, público quase zero. Quase zero. Eu me senti humilhada. Eu me senti fracassada. Eu me senti incompetente. Tudo que eu não senti nas outras edições, eu senti ali. Só que eu entendia plenamente que ali era Deus me direcionando para outra coisa. E eu não estou dizendo que os fracassos necessariamente são um fim de ciclo. Não, às vezes é só um aprendizado. É tipo assim, aprendeu, né? Sem dúvida. Agora você vai fazer tudo de novo. Às vezes é assim. Às vezes, alguns fracassos são sim uma forma de Deus dizer assim, agora tu vai sair? Só para saber, vai? Ah, então venha. Tipo isso. No meu caso, eu acho que foi essa última opção. É tipo assim, agora eu quero que você entenda que eu quero que você saia daí. Já deu, eu quero que você saia daí. Só que eu não sabia para onde ir. Só que quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar, ele não disse, sai da tua terra, da tua parentela, tu pega a primeira direita, vai ter um cara sentado. Aí tu fala para ele, vai ter uma casa amarela. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ponto. Eu sentia isso naquele momento. Eu falava, eu acho que Deus está querendo me tirar daqui, mas eu não sei para onde eu vou. E por não saber para onde ir, eu insistia. Eu ficava ali, ó, sabe? Segurando. E foi horrível. Foi horrível. Eu me lembro que eu chorei muito nessa feira. Eu via os fornecedores, assim, fornecedores que investiam alto no meu blog, que tinham muito retorno no meu blog, tipo assim, me condenando por um dia. Eu falava, gente, eu acertei o tempo inteiro. Beleza? E aí eu entrei no camarim. Nisso que eu entrei no camarim, o meu braço direito no blog estava lá, Laís, na época, né? E ela falou assim, eu falei, eu nunca mais vou fazer feira. Falei, essa é a última feira que eu faço, esse é o último evento, eu não vou ficar mais no mercado de casamento, não sei o que é que eu vou fazer. E ela falou assim, o que você fizer vai dar certo. O que você fizer vai dar certo. Só que eu estava tão abalada que eu dizia assim, minha filha, não, né? Você não está vendo o que está acontecendo? E eu saí do mercado de casamento depois disso, né? Comecei a fechar alguns contratos e sofri demais, porque eu não sabia o que eu ia fazer, eu não sabia nada. Eu falava, eu vou ser o quê? Eu vou falar o quê? O que é que Deus quer que eu faça agora? Como é que eu vou ganhar dinheiro, gente? Deus, eu tenho conta para pagar. O que é que eu vou fazer? Eu não tenho marido, eu não tenho uma pessoa que vai chegar para mim e vai dizer assim, eu te dou 10 mil por mês, fica tranquila, eu tô aqui. Não tenho um pai que vai dizer assim... Também não tenho, gente. Tipo assim, o que é que eu faço? Eu não sabia. E foi na dor, né, que eu fui fechando Mas as na coisas. dor e no fracasso que a gente mais aprende, né? Com certeza, com certeza, com certeza. Eu sofri bastante. E aí foi nessa época que eu comecei a fechar alguns ciclos. Fiz bazar para vender coisas minhas, para levantar dinheiro, porque eu realmente precisava, né? Mas eu acho que Deus, eu acho não, hoje eu tenho certeza, Deus não estava só trabalhando a minha vida profissional, Ele estava trabalhando o meu caráter, Ele estava trabalhando feridas emocionais que eu carregava e que eu não sabia, né? Porque eu achava que era o meu título que determinava a mulher que eu era. Eu achava que era o meu salário mensal que determinava a mulher que eu era, que me transformava em alguém de valor e alguém interessante para alguém, para um grupo de pessoas, para um cargo. Então, eu sempre pensava, eu tenho que ter para, então, ser especial, para ser isso, ser aquilo. E foi nesse momento que Deus começou a mostrar que não era isso. E Ele me tirou tudo que eu achava que eu precisava ter para me refazer. E foi o meu primeiro reposicionamento. Foi quando eu realmente fechei um ciclo para começar outro. E me comunicar com mulheres ainda de forma muito amadora, mas Ele foi trabalhando o meu coração e eu não entendia o motivo, mas eu estava ali de alguma forma sendo trabalhada com aquilo que eu estava vivendo. Então o blog encerrou dessa forma.
E aí você começou a falar para esse público feminino você foi aprimorando aí o teu discurso, se encontrando, e aí começou a falar sobre o empreendedorismo, né? Isso. Que foi na época que eu te encontrei. Exatamente, eu comecei a falar sobre empreendedorismo de uma forma bem geral. E aí depois eu comecei a trazer mais para o meio digital, né? Como é que você pode gerar conteúdo? Comecei a ensinar o que é que essas mulheres faziam. Não, eu entrei lá no seu grupo, né? Aí a tabelinha de post. Você, Reels tal dia, Carrossel tal dia. Eu disse, minha gente, eu tenho que fazer isso tudo, tô perdida. E o pior, eu comecei a fazer, tá? O pior não, melhor. Eu comecei a fazer. E na época minha loja já ia bem. E eu lembro que você falava muito isso, assim, e você mostrava muito isso, assim, que você no início não tinha muita estrutura, mas que você foi aprimorando aquilo ali, o quanto você foi evoluindo. Eu disse, mas eu estou aqui há uns anos, eu nunca aprimorei nada, então tá, eu vou fazer algumas coisas aqui. E aí comecei a fazer algumas coisas, isso eu nunca falei, tá? Eu comecei a fazer algumas coisas ali, meio que tem coisas que eu não faço até hoje. Sim. Por questões minhas, que eu acho que, enfim, não precisa. No longo prazo não vai ser legal para mim, mas eu comecei a fazer assim, botar um sistema, fazer umas melhoras, e eu cresci muito a loja naquele período. Hoje em dia eu não consigo, tá? Mas fazer essas postagens, como eu fazia tudo isso. Mas na época que eu comecei a fazer, eu seguia, tá? Eu postava 3 vezes por dia. Eu gastava um dia da minha semana, que normalmente era o domingo, fazendo todas as postagens. Tinha época, quando os gêmeos foram nascer, que eu tinha postagem de um mês inteiro programada. Graças a você. E aquilo ali, eu lembro, meus filhos estavam na UTI quando nasceram. E eu recebia mensagem das pessoas dizendo assim, mas como assim você está trabalhando? Eu disse, eu não vou justificar que eu botei uma programação agendada lá, ninguém tem nada a ver com isso, né? Eu disse, é isso aí. Exatamente. E então, assim, eu aprendi muito na época que eu lhe encontrei ali por conta disso. Mas aí, depois, quanto tempo para cá que eu percebi que você deu essa virada um pouco da chave também, colocando Deus ali, né, presente no empreendedorismo. Isso já foi mais recente. Tá sendo agora. Então, isso é muito interessante, porque assim, eu sempre soube que Deus queria que eu fizesse o que eu faço hoje. Eu sempre soube. Só que eu sempre fugi. Eu dei de Jonas. Por que eu fugia? Porque eu não era firme no Senhor, porque eu não tinha clareza da minha identidade, do valor que eu tinha, porque eu era dependente da aprovação das pessoas. Então, se uma pessoa chegava para mim, me apoiava e eu continuava fazendo aquilo, eu não queria frustrar uma pessoa que eu amava, então eu ficava, eu não vou fazer, eu vou falar menos de Deus aqui para não gerar um desconforto. Então, eu era moldada pelo que as pessoas falavam. E eu quero fazer um parênteses aí que eu percebo muito. Hoje em dia, quando você é firme no que você acredita, seja ele o que for, tá? Seja com relação à religião, a princípios, ou com relação ao físico, não vou beber porque eu acredito aqui que eu tenho que fazer, eu sou uma pessoa fit, sou do exercício e tal. Então, essas pessoas passam a ser radicais. Exatamente. Então, mas não é possível. Um dia você não pode sair para beber porque vai engordar. Você é radical. Ou você só fala em Deus em tudo que você faz, você é radical. Então, eu acho muito legal essa parte de você saber colocar de forma muito firme, mas com sutileza. Sim. Mas olha, Dani, isso é estratégia de Deus para mim. Porque eu resisti muito, 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 muito. Hoje, a minha missão é mostrar para essas mulheres empreendedoras que Deus é a base do negócio delas. E como é que elas fazem isso? Eu vou ensinar. Quando comecei a falar para as mulheres na internet, que eu comecei a ensinar sobre rede social, como elas poderiam usar a rede social para alavancar os negócios e tudo mais, eu não estou dizendo que isso não é importante. Isso é importante. É tanto que eu fiz. Mas o meu tempo ensinando isso acabou. E eu entendi. E que bom que tem mulheres que fazem isso. Mas não é o que Deus quer para mim. E quando eu ensinava sobre isso, o que foi que eu comecei a entender depois? Que Deus meio que usou disso como isca para atrair as mulheres para mim. Para mim. Por quê? Porque talvez se eu falasse qualquer outra coisa, qualquer outro tema, não fosse da forma como eu falo, espontânea, divertida, leve, bem-humorada, cativante, né, engraçada, a ponto das pessoas dizerem, poxa, que menina engraçada, deixa eu seguir. Poxa, ela fala de um jeito que eu gosto de ouvir, deixa eu ouvir, né? Talvez, se eu já começasse falando de Deus e tal,
pudesse ser algo mais melancólico. Então, Deus não só usou aquele meu momento de ensinar sobre stories, reels, conteúdo, etc e tal, como isca, como também para me aperfeiçoar no discurso, me aperfeiçoar na ferramenta. Eu creio nisso. E aí, o que foi que aconteceu? Eu comecei a entrar de cabeça nesse universo, lançar infoprodutos, vender, fazer dinheiro, me manter, mudar minha vida. Eu colaborei, porque eu comprei. Você comprou, pois é, e eu já agradeço aqui publicamente. Eu comecei a mudar minha vida, e Deus não só mudava a minha vida, como Ele ia mudando a mulher que eu estava me tornando, né? Eu comecei a entender algumas coisas. Então, foi numa fase que você e muitas de vocês acompanharam, que eu voltei a morar com os meus pais, eu perdi tudo que eu tinha, né, de recursos. Então, emocionalmente falando, eu estava arrasada, profissionalmente falando, eu estava arrasada, financeiramente falando, eu estava arrasada. Eu fui me refazendo, eu fui me reconstruindo e me reencontrando em Deus. Então, eu passei um período falando sobre Instagram, como você pode usar o seu Instagram para ganhar dinheiro, para atrair cliente, para atrair paciente, para atrair fornecedores, enfim. Só que um belo dia, assim, como eu te falei, eu sempre soube que Deus me levantaria para falar para as mulheres. Sempre soube disso. Desde criança eu tenho essa promessa do Senhor. Desde criança eu me lembro como se fosse hoje. Uma mulher da igreja falou para mim, eu tinha 16 anos na época, e ela me falou várias coisas, tipo assim, Deus vai fazer isso e isso na sua vida, nanana, começou a falar, né? E eu ouvi, mas eu não gravei. E tempos depois, isso só foi se confirmando através de outras pessoas que nunca me viram. Eu me lembro como se fosse hoje, eu estava no shopping um dia, e uma menina chegou para mim e falou assim, você é Micaela, não é? Obviamente que eu sou uma pessoa pública sim. E aí eu disse, sim, sou... eu preciso falar uma coisa para você. E aí ela me puxou no canto e ela disse, você estava ali sentada, o Espírito Santo estava falando comigo para falar com você. E eu só sei que era o próprio Espírito Santo falando através daquela mulher, porque ela confirmou o que muitas pessoas já tinham me dito, de diferentes lugares do Brasil e do mundo. Que eu viajei para fora algumas vezes e Deus falou a mesma coisa com pessoas que nunca tinham convivido comigo. Então foi só confirmação. E eu olhava e eu dizia assim, amém, amém. Só que o que ela falava para mim era tipo assim, sério que vai ser isso agora que eu tô tão bem? Ficava pensando, eu digo, Deus, não, né? Eu amei, minha irmã, glória a Deus. Aí toma pausa, aí eu, tipo, pega o salto, ficava meio assim, segura. Até que teve um dia que eu fiz uma aula. O mês era outubro de 2022. Eu fiz uma aula ao vivo. E eu comecei a sentir uma angústia naquela aula, assim, eu comecei a sentir um sentimento parecido com o sentimento que eu tive na feira que fracassou. Uhum. Só que Deus é muito piedoso, né? Então Ele não deixou fracassar dessa vez. E quando eu saí da aula, que eu entreguei, eu estava no carro, voltando para casa, e eu estava chorando, falando com Deus. Eu falava, Senhor, eu estou sentindo tudo de novo, mas Deus, logo agora, eu vou perder pessoas. Eu pensava assim, eu vou perder pessoas que eu não queria perder, né? Pessoas que eu amo e que sempre dizem assim, não fala muito de Deus não, né? Para não, sei lá, misturar. Eu vou perder talvez algumas parcerias. Poxa, Deus, eu não queria, né? Eu não queria. Mas aquilo estava muito forte. Então, eu entrei numa crise comigo, mas não transparecia. Estava lindamente lá no Instagram, falando, sorrindo, enfim. E aí, quando eu cheguei em casa, eu estava exausta, porque você entregar uma aula, e eu normalmente entrego um conteúdo muito rico, então eu me dedico mesmo. Eu estava exausta no final. Eu me lembro que quando eu cheguei em casa, eu falei, eu vou abrir uma tacinha de vinho. Pensei assim, vou tomar um vinhozinho, vou relaxar. Eu morava com meus pais ainda. E aí, o Espírito Santo falou comigo, você vai assistir uma pregação de Luciano Subirá, que é um pastor que eu gosto bastante. Só que eu não assistia muito às pregações dele. Aí eu, Luciano Subirá. Não por ser Luciano Subirá, mas por não ser algo comum para mim. Aí eu falei, Senhor, a primeira pregação que tiver lá, eu vou entender que é a pregação que o Senhor quer que eu escute. E aí eu botei no YouTube, tinha lá o nome da pregação, Negociando com Deus. E eu achei interessante. Ele começou falando assim, essa pregação Negociando com Deus não é uma pregação que você vai ouvir. Você barganhando com Deus. Não é nesse sentido, é negociando com Deus. Eu quero dizer, fazendo negócio com Deus. Negócios. Você aí, empreendedor, não sei o quê, fazendo negócio com Deus, eu vou lhe dizer sobre isso. Na hora Deus falou comigo. É tipo assim, é isso aí que eu quero que você faça, é isso aí. Só que eu já sabia, mas eu não sabia como. E eu, meu Deus. E aí ele começou a falar. Eu me lembro que eu me ajoelhei na sala, meus pais já estavam dormindo, meu irmão também. Eu comecei a chorar e falei, Senhor, ai Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu não vou ter estrutura para fazer isso emocional, eu não vou suportar perder fulano, eu não vou
suportar perder esse crânio, não vou, meu Deus, eu ficava assim. E aí eu tive um sonho meses depois. E nesse sonho, uma pessoa que eu considero bastante, muito cristã, virava para mim e dizia assim, eu já inclusive falei isso em um outro podcast, ela olhava para mim e falava assim, eu tenho uma palavra de Deus para você. Aí eu, certo. Ela dizia Deuteronômio 10:14. Isso no sonho, essa mulher falava isso para mim. E eu acordei, nisso que eu acordei, eu peguei o livro, né, e fui ler Deuteronômio 10:14, o que é que está sendo dito aqui? E estava assim, porque o céu e o céu dos céus pertencem ao Senhor nosso Deus, a terra e tudo o que nela há. Na hora eu entendi. É como se Deus estivesse dizendo assim para mim, é tudo meu. Você não tem que se preocupar, é tudo meu. Eu sou seu pai, se eu quiser lhe dar, eu vou lhe dar. Você, até sem você trabalhar. É tudo meu. Foi o que eu entendi. Foi isso que eu entendi. Porque eu perguntei, meu Deus, eu vou vender o quê? O que é que eu vou falar, meu Deus? Meu Deus, Senhor, me dá sabedoria, né? E aí, o tempo foi passando, vieram problemas no Telegram. Aí eu digo, opa, vou sair e deixar o devocional fora do Telegram. O que para mim era uma forma de provar para todo mundo que eu tinha muita insegurança em fazer o que eu estava fazendo. Porque eu pensava, poxa, deixa o Telegram lá, né? Eu falava de Deus muito... eu falava de Deus muito timidamente. E aí um belo dia um pastor chegou para mim e falou, né? Deus está te dando uma oportunidade, você tem um dom. Ele nunca me viu, esse homem. Ele falou assim, que é o dom do ensino, e Deus está te usando para usar esse dom. Deus está falando para você usar esse dom, ensinar o que realmente elas precisam aprender. O que elas precisam aprender? E eu entendia o que era. Eu falava, Senhor, esse homem não me conhece. Eu vou obedecer. E o Senhor vai me dar estratégia. Como eu não sei, o Senhor vai me dar estratégia. Eu não vou chegar dizendo, nota de esclarecimento a partir de hoje. Não vou fazer isso, não. O Senhor está dando a direção, o Senhor vai dar a provisão. Assim como tu fez para Noé. Com Noé, faz comigo. E aí eu me lembro que eu disse, ok, eu vou obedecer, mas me dá estratégia. A primeira coisa que eu fiz foi tirar o devocional do Telegram e botar em um perfil. Nossa, aí eu percebi isso, mas eu não me dei conta disso aí, agora que eu tô... Eu tirei o devocional do Telegram e eu disse, não, eu vou deixar aqui porque é mais fácil até para ela encontrar depois. Então, em nenhum momento eu pensei, vou criar um perfil separado. Não, é porque eu queria que ela soubesse... quero uma mensagem, tá tudo junto lá, né? Eu só posto isso no devocional. Então, foi ótimo. E assim, crescemos a cada dia, engajamento, a palavra chega e é maravilhoso. E aí, no meu perfil, eu sutilmente pensava, né? Vou trazer aqui alguns conteúdos, mas falando um pouco mais de Deus, mas como? E os Reels? Como é que eu vou fazer esses Reels, né? E eu não quero pregar a salvação, porque eu creio que Deus me levantou para falar para quem já é filha. Eu tinha essa clareza, né? Eu disse, Deus, eu entendo que nós pregamos em todo lugar. Como eu digo, todo negócio é um campo missionário. Mas o Senhor quer que eu fale para quem é crente, para aquela mulher que sabe a verdade, mas está iludida, está se fazendo de doida mesmo, né? Está achando que a vida é ganhar 3 milhões em 7 dias. Deus Deus desaprova isso? Não. Mas a forma como é feita é completamente diferente da forma que ele diz que é para ser. Essas mulheres que estão colocando a profissão e a carreira acima da família, essas mulheres que estão dizendo, eu sou dona da minha vida, essas mulheres que estão se perdendo nas dancinhas, na exposição. Não é qualquer mulher que o Senhor quer que eu fale, é para as crentes que sabem o que elas devem fazer, mas elas estão se fazendo de doida. Como um dia eu me fiz de doida. Me dá estratégia. E ele começou a me dar. E aí, até que um belo dia, eu fui para um evento, fui convidada para uma palestra, e nessa palestra eu falei exatamente o que eu acreditava. E eu estava numa batalha espiritual, porque eu fiquei doente depois de escrever a palestra. Eu falei, Senhor, eu vou começar a orar pelas mulheres que vão estar lá, ouvindo. Por mim não, o Senhor vai cuidar, mas aquelas que vão estar lá ouvindo, que seja uma semente, que plante no coração, seja plantada no coração delas e que floresça, frutifique. Eu comecei a falar sobre dinheiro, eu comecei a falar sobre o que realmente eu acreditava ser o correto,
né, biblicamente falando. Então, hoje eu começo a falar sobre isso, né, como você pode ser divinamente posicionadas. Essa é a minha promessa, né, empreendedoras divinamente posicionadas. Eu vou ajudá-las sobre isso. Eu escrevi um segundo livro agora, que vai ser lançado no final do ano. Maravilhoso. Não vou dar spoiler de nome de nada ainda, tá? Eu ia perguntar. Não vou. Mas, assim, é maravilhoso. Eu posso dar só um spoilerzinho do que é. Eu pego o Davi e trago ele para o livro como se fosse um empreendedor. E o livro é um presente de Deus, assim, para mim. Esse livro é maravilhoso. É um livro cristão, mas para empreendedores. Então, eu falo de negócio, eu falo sobre rede de apoio, eu falo sobre objetivo, eu falo sobre fracassos. Eu falo sobre isso no livro, mas não trago a minha vida nesse contexto. Alguns exemplos eu trago, mas eu falo mesmo de personagens bíblicos. Então, você vai ver Davi, você vai ver Maria, né? Maria tinha uma grande missão ali, que era gerar o Salvador do mundo, mas no primeiro momento José não topou. José, saiu, né? E aí, o que fazer quando a pessoa que você mais ama, a pessoa que você quer que te apoie, que esteja do teu lado, diz assim, isso não é para mim? Como é que você faz? Você bate pé, você faz birra? Então, eu trago temas, né, dessa natureza nesse livro novo e estou me posicionando cada dia mais para falar para empreendedoras cristãs, embora eu saiba que aquelas que não são podem se identificar e serem impactadas com isso. Mas a minha linguagem é muito voltada para elas. E quem está me dando a estratégia é o próprio Deus. Então, hoje eu estou realmente num movimento muito de conexão com ele para que ele me capacite, né, para fazer, que é uma missão muito grande, mas eu creio que eu tô só no começo. E ele tá fazendo. Que bom que tá no começo, porque assim, eu acho que você é uma pessoa muito sábia, muito envolvente. E é muito importante a gente ter pessoas que têm uma índole tão boa de tentar influenciar positivamente, sabe, diante de tudo que a gente vê hoje em dia. Hoje em dia é horrível mesmo. E daqui para frente, seus planos, o que é que eu quero para o futuro? Você, Micaela. Olha, eu quero realmente estar no centro da vontade de Deus. E eu quero ver muitas mulheres sendo realinhadas ao propósito de Deus na vida delas, em todas as áreas da vida. Eu não falo só no negócio, não. Hoje eu tenho muitos sonhos dentro do meu coração de crescimento, de faturamento. Eu tenho muitos sonhos de família, né? E eu creio que todos esses sonhos estão dentro do coração do Senhor já. Isso para mim é um fato. Mas de forma muito ampla, eu acho que seria muito legal chegar e dizer, o que eu quero? Eu quero construir isso. Eu sei tudo o que eu quero construir, inclusive fisicamente falando. Mas eu quero estar no centro da vontade de Deus. E eu falo isso para as mulheres de uma forma muito segura. Por quê? Porque é o tipo de coisa que a gente não escuta aí. E a gente meio que coloca sobre as mulheres uma pressão de que ela tem que saber o que ela vai fazer amanhã. É bom ela ter uma noção, né? O planejamento é bom. É tanto que Deus, quando fez a terra, ele fez tudo certinho. Dia 1 fez isso, dia 2 fez aquilo. Ele é planejado, ele não é bagunçado. Então, o planejamento é bíblico. Mas o nosso planejamento não tem que gerar em nós o sentimento da autossuficiência a ponto de não precisarmos depender de Deus. Então, quando você me pergunta o que é que você quer daqui para frente, eu quero estar no centro da vontade de Deus. E eu creio que tudo que está no meu coração hoje é Ele que está plantando. Então, me formo agora no final do ano. Quero abrir algo voltado para a psicologia, né, para o desenvolvimento emocional de mulheres. Está no coração do Senhor? Não sei. Se tiver, vai acontecer. Eu ia ser uma paciente eterna. Então pronto. Eu acho que eu não ia ter alta nunca. E assim comigo você ia dizer, meu amor, tchau, viu, querida? Mas eu quero isso. Eu quero ver essas mulheres realmente com o coração no lugar certo, caminhando para o objetivo que elas querem, mas do jeito certo. Ganhando dinheiro, mas do jeito certo, né? Sendo menos ansiosas, e se eu puder ser instrumento nas mãos de Deus para que isso seja uma realidade na vida delas, assim seja. Eu acho que tudo que eu passo hoje, tanto coisas boas quanto as coisas ruins, é uma forma de Deus me preparar para conduzir essas mulheres, sabe? Ser conduzida também, porque eu me espelho em muitas, né? Eu creio que a obra é feita dessa forma.
Então, hoje eu quero crescer, sim, quero crescer mais ainda na internet. Quero ser mais conhecida ainda na internet, mas de uma forma diferente. Hoje eu quero ganhar ainda mais dinheiro. Não vou mentir. E dinheiro não é né? ruim. As pessoas quero têm ganhar... que parar de pensar isso, né? É importantíssimo falar, inclusive. Eu quero crescer muito mais na internet. Eu quero que muitas pessoas conheçam o meu trabalho. Quero que mais pessoas conheçam o meu perfil, conheçam a mensagem que eu falo. Quero ganhar muito mais dinheiro. Só que hoje eu falo isso de uma forma muito diferente. Antes, toda vez que eu pensava em dinheiro, eu pensava no meu sustento, no apartamento que eu quero comprar, na escola X que eu quero colocar meus filhos. E, sabe, eu pensava nisso, de família. Nesse sentido, eu quero dinheiro para o sustento. E Deus mudou isso em meu coração. E olha, quem me conhece sabe que eu gosto, né, de ter dinheiro, de poder pagar, de poder comprar uma coisa. Não é errado, eu incentivo que as mulheres ganhem dinheiro, mas que ganhem da forma certa. Eu falo sempre, você não nasceu para ser milionária. Isso não tem canto nenhum na Bíblia. Eu nasci para ser milionária, você não nasceu. Me prove biblicamente falando, porque se você me provar, eu vou dizer, então tá, então eu também, glória a Deus, vamos embora. Mas não é isso. Você nasceu para glorificar a Deus. Você nasceu para ser sal na terra e luz no mundo. Essa é a sua finalidade. Agora, se você faz isso com dinheiro, glória a Deus, mas sem ele, faça também. Porque essa é a mensagem de Deus para nós. E Deus começou a trabalhar isso no meu coração. Eu tenho plena consciência, Dani, plena consciência, que não apenas eu, mas muitas mulheres que estão me ouvindo nesse podcast, muitas mulheres não ganham o dinheiro que elas querem, não estão nas posições que elas querem, porque se Deus permitir elas terem tudo que elas pedem a Deus, Deus perde elas. E Deus não vai fazer isso. Eu me lembro que quando eu queria o dinheiro, quando eu queria as coisas, eu orava, eu imaginava meu carro de teto solar, eu imaginava o banco caramelo. E eu não estou dizendo que eu não vou ter isso, eu tenho certeza que eu vou ter tudo isso, mas é 100% de certeza. Só que naquela época, se eu tivesse tudo isso, tchau Deus para mim. Porque o meu coração era avarento, eu ia querer prender, eu não ia dizimar, eu não ia ajudar. E sabe quando foi que eu senti que meu coração estava começando a mudar? E eu falo isso para que outras mulheres se vejam nisso que eu estou falando. Porque muitas são como eu era. De querer o dinheiro para poder faturar. Eu quero dinheiro para quê? Para ter mais autoridade. Deus não vai lhe dar. Para que você quer ter mais dinheiro? Para que as pessoas me deem mais credibilidade e eu faça mais dinheiro aqui na internet. Deus não vai lhe dar. Se você vai num banco pedir um empréstimo, o gerente do banco, ele quer saber o que você vai fazer com aquele dinheiro. Ele quer uma garantia de que aquele dinheiro vai voltar. Ele quer ter certeza que você tem potencial para honrar com as parcelas do empréstimo. E aí, depois de tudo isso, ele diz, toma o dinheiro. Por que com Deus a gente não faz isso? A gente tem que começar a dizer para Deus o que a gente quer fazer com o dinheiro que a gente pede a Ele. E eu não fazia isso. Eu só dizia, eu quero dinheiro. Para quê? Para construir isso, para deixar um legado, para as pessoas me conhecerem. Deus foi trabalhando no meu coração de uma forma extraordinária. E foi essa transformação que eu comecei a dizer, eu estou entendendo que o Senhor quer que eu fale para essas mulheres, mas o Senhor primeiro está trabalhando em mim. E eu vou fazer, e eu vou fazer. E ele começou a mudar. Se ele me desse dinheiro na época que eu vendia Reels, Stories e tudo mais, possivelmente ia estar lá até hoje. Até o dia que eu investisse talvez não sei quantos milhões em tráfego e não voltasse nada, eu ficasse frustrada, dizendo, pronto, aprendeu, né? Vamos mudar agora? Eu não queria isso para mim. Então hoje eu falo para as mulheres assim, a minha missão é fazer com que essas mulheres cristãs entendam que ganhar dinheiro não é errado, mas a forma como você quer ganhar o dinheiro pode não ser a forma que Deus quer para você e aí não vai ser um dinheiro abençoado. Trabalhar na internet não é errado, você gerar conteúdo não é errado, você ser conhecida, ser famosa não é errado, mas o seu coração não deve estar nisso. Se você dizer qual é o objetivo da minha vida, não é ser famosa, mas talvez isso aconteça. Talvez não aconteça. Eu estou dizendo, se acontecer, o meu objetivo não é esse. Eu falava, Senhor, eu quero que o Senhor transforme o meu coração. E aí um dia eu estava ouvindo uma pregação, uma igreja que eu conheço, muito séria, estava fazendo uma campanha de arrecadar dinheiro para aumentar o templo, porque a igreja estava muito grande. E era muito dinheiro. Era tipo 42 milhões de reais que eles precisavam levantar para comprar 3 galpões em São Paulo. Era muito dinheiro. E eles fizeram uma campanha, eles fizeram uma conta de quantos seguidores eles tinham no YouTube. Se cada um desse 5 reais durante tanto tempo, eles conseguiriam levantar o dinheiro. Ok, as pessoas começaram a doar. Acho que no 3º ou 4º domingo, o pastor disse que ninguém precisaria mais doar.
Porque uma pessoa doou 42 milhões de reais. Uau. Eu chego a me emociono quando eu falo isso. Por que eu me emociono? Porque quando eu ouvi essa mensagem, em nenhum momento foi aí que eu percebi que Deus estava trabalhando no meu coração. Em nenhum momento, quando eu ouvi essa mensagem, eu pensei, caraca, essa pessoa deu 42 milhões daí. Meu Deus, e se a igreja não usar? E se fizer? Em nenhum momento eu pensei isso. A primeira coisa que eu pensei foi, Senhor, eu queria ter esse coração. Desprendido. Porque se essa pessoa doou isso, a confiança que ela tem no Senhor é tão grande que ela não vai fazer falta para ela. Ou ela tem tanto mais do que isso, que ela disse, isso aí para mim é nada, eu vou fazer, porque quem me deu, me dá mais. Senhor, eu quero esse coração. Foi quando eu comecei a entender que Deus estava mudando meu coração. E às vezes a gente está passando por situações que a gente não percebe, mas Deus está preparando o nosso coração para nos dar tudo aquilo que Ele já prometeu. Eu vou dizer uma coisa, está sendo tão esclarecedor ter essa conversa assim, para mim, para minha vida, para reflexões que aqui, enquanto eu estou te escutando, eu estou pensando, que é impressionante, assim, porque eu nunca fui uma pessoa de dizer, eu quero uma casa na praia, eu quero uma casa no campo, eu quero tal carro, não. Eu sempre fui uma pessoa de dizer assim, eu quero ter conforto. Se eu estou confortável, está tudo bem, sabe? Assim, se qualquer pessoa me perguntar qual o teu projeto financeiro, não tenho. O que eu tenho para mim está ótimo, sabe? Assim, estou super satisfeita, estou feliz. Eu quero ter dinheiro no banco, claro. Eu tenho meus filhos para criar. Então, se alguma coisa acontecer comigo, eu quero que eles tenham uma estabilidade. Mas eu nunca fui assim de ter essas grandes projeções, almejar grandes coisas assim, materiais, não. Muito mais pessoais, assim, eu sempre tive. E aí teve uma coisa que aconteceu, a minha loja, eu sou empreendedora. Então, tem meses que tá tudo maravilhoso, mas tem meses que não tá tão maravilhoso. E aí teve uma situação, eu nunca tornei pública, tá? Porque eu sou aquela pessoa, assim, que o que eu faço não importa, não tenho que estar tornando público algo que para mim é íntimo. Então, não tem que estar dizendo, eu ajudo tal instituição, eu faço tal coisa. Não, Deus está vendo o que eu estou fazendo e é só isso que importa. E aí eu estava voltando, eu estava trabalhando em um lugar, recentemente, isso foi esse ano, eu não vou lembrar o mês ali. Eu estava voltando, eu vou lembrar o mês. A última vez que eu tinha viajado tinha sido em abril, para os Estados Unidos. Então, sempre que eu tenho viagens, é um período muito bom, porque eu vendo muito. Mas eu tive que passar 4 meses sem viajar, porque meu filho ia se operar, eu também ia me operar. Então, eu fiz aí um espaço muito grande de 4 meses, eram quase 5 que eu não ia viajar. E aí eu estava voltando do trabalho, erradamente, mexendo no celular, dirigindo, passando numa vielazinha, numa rua bem estreitinha. E aí tinha aqueles cuscuzinho amarelo no chão, sei lá como é que chama aquilo. Sim. E eu parei, porque eu ia ter que passar ali por cima, então eu parei e já olhei para baixo ali para o celular quando eu ouvi um barulho. Um pei, eu disse, meu Deus, o que aconteceu, né? Quando eu olhei, um rapaz tinha caído na rua, ele estava com 2 filhas e elas correram. E eu desci do carro na hora e deixei o carro ligado ali, desci do carro. Realmente, Deus colocou na direção contrária, era uma ruazinha muito estreita, que não passa nem 2 carros direitos, mas é via dupla. Quem estava vindo no sentido contrário era uma menina que fez o buffet da festa da minha filha. Então, a gente se conhecia. E ela, no fim da história, ela falou, nossa, eu nunca passo aqui. Realmente foi uma coisa assim. Eu não sou uma pessoa que eu tenho condições emocionais de cuidar de alguém. Não, eu tenho problemas com sangue, com tudo. Ele estava tendo um ataque epilético. E ele bateu ali, né, naquele cuscuz e ficou ali. E as meninas, acho que assustadas, fugiram. E aí eu fui, peguei as meninas, segurei, né? Até uma ficou bem assustada. E eu tentava conversar com ela de costas para o que estava acontecendo ali com o pai delas, perguntando qual o seu nome, quantos anos você tem. Uma era muito pequena, acho que ela não tinha nem o discernimento ali da coisa. E a mais velha que tinha, ela não conseguia falar nada. Ela não conseguia nem falar o nome dela, a menorzinha que falou e tal. E aí vieram as pessoas, carregaram ele para a calçada, onde tinha sombra também. E aí eu afastei o carro, ela afastou o carro também para as pessoas passarem. E aí quando ele voltou, ele falou que tinha vindo, acho que de Belém,
para cá fazer um trabalho. E como ele lá não tinha trabalho, ele achou que era uma promessa muito boa, ele trouxe a família inteira achando que ia ter uma vida melhor aqui. Ele trabalhou 10 dias, não sei onde nem com quem, e aí a pessoa não pagou nada a ele, botou ele para fora. E ele disse que estava 2 dias na rua, ou seja, com as filhas, com a mulher, vagando pela rua sem saber o que fazer, porque não tinha dinheiro para voltar para casa sequer. Que estava pedindo dinheiro na rua. Eu disse, quanto você já ganhou de dinheiro nesse tempo? Ele, R$20. Eu disse, meu Deus do céu, como é que ele vai pagar essas passagens todinhas, né? Aí eu perguntei se ele tinha uma família lá que recebesse ele. Ele disse, tem o meu irmão, mora lá na capital, moro no interior, muito longe, mas se eu for até a capital, minha família vai me ajudar. Eu disse, tá bom, então eu vou pagar as passagens de vocês, de ônibus. E aí a pessoa que estava cruzando ali comigo quando a situação aconteceu, disse, eu vou dar a alimentação de vocês, vou levar vocês para almoçar na minha casa e tal, para a gente se organizar e eu levo vocês na rodoviária. Quando eu olhei o preço da passagem, eu disse, meu Deus do céu. Por que eu falei isso? Não, eu nem pensei porque eu falei isso, mas eu pensei assim, meu Deus, é tão caro mesmo a passagem de ônibus, sabe, assim. E não era uma época que eu queria estar gastando aquilo ali, sabe? Aí eu disse, mas não tem o que fazer. Eu não vou deixar essas crianças na rua. Infelizmente, eu também não vou trazer para minha casa, porque no mundo de hoje eu tenho muito medo, preservo muito minha família, minha casa, tudo isso. Embora eu não acho que fosse a situação, mas... Cautela, né? Eu disse, é isso aí, vamos embora, pagar isso aqui, né? E eu paguei a passagem deles, eles viajaram no dia seguinte e foram dormir na rodoviária, inclusive, e foram embora no outro dia. E aí eu chorei muito, assim, sabe, naquele dia, não por nada, pelo dinheiro, nada, mas assim, porque eu pensei, meu Deus, minhas filhas são tão privilegiadas, sabe? Eu não sei a condição de saúde desse pai, ele não tem condições de arcar com a família, ele não conseguia nem pagar a passagem delas. E eu sempre falo, quem me conhece sabe que eu falo muito assim, eu faço, às vezes, eu digo, meu Deus, eu tenho tanto que às vezes eu nem sei por que eu mereço tanto, sabe? Assim, não tem uma coisa que eu converse com Deus e eu não consiga. E aí, falando com você, eu tive muita clareza de várias coisas assim na minha vida. Então, tenho certeza que você vai conseguir fazer isso com muito mais mulheres. Amém. Eu creio. Não tenha dúvidas, eu tenho certeza. Estou extremamente feliz de ter conversado com você, de ter conhecido você pessoalmente. Não tenho dúvida de que você é uma pessoa super iluminada. Amém. Muito envolvente. E você, sem dúvida, tem essa oratória, essa presença muito marcante. E eu sei que vai ser muito bom na vida de muita gente que cruzar seu caminho. Amém. Eu peço, assim, que vocês orem por mim, né? Você que está aí assistindo esse podcast, ore por mim. Ai, amiga, eu não sei orar. Por mim também. Por Dani também, pelos bastidores daqui, por tudo. Mas eu digo assim, porque é uma fase nova para mim, mas é uma fase que eu tô feliz, assim, profissionalmente falando. Apesar dos desafios e das novidades que já estão acontecendo na minha vida, eu creio que é o que diz Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até aquilo que chega, que você diz, ai meu Deus, né? Fica triste. Pensa, está cooperando para o meu bem. Está me aproximando daquilo que Deus quer que eu viva. Isso tem que ser muito claro na nossa mente. E é isso que vai manter muitos negócios de pé, muitas mulheres de pé, muitas famílias de pé. E é isso. Estou muito feliz, eu agradeço demais o convite. Que bom que deu certo, né? Verdade. Eu jamais negaria quando eu recebi o convite da sua equipe falando assim, Mica, você tem disponibilidade tal dia para um podcast? Aí a agenda não batia. E aí quando falou assim, é de Dani, claro, eu vou. Não, vamos, só a agenda aqui. Tava pendente aí, mas eu não deixaria de vir. Eu agradeço muito o convite, admiro muito você, admiro sua família, seus filhos. Obrigada. Né? Acho você maravilhosa, lindíssima, chique, gente, ela é tão elegante. Essa mulher, quando eu cheguei, eu disse, meu Deus, que roupa linda. Até abri a boca. Eu disse, olha que roupa linda, ela é tão chique, tão elegante. Que Deus te conserve assim. Eu sei que você também tem uma missão muito grandiosa, né? E
um desafio, né? Porque eu sei, grande, mas lembre-se que é Deus quem capacita, né? E toda vez que você se sentir pequena diante de uma missão, lembre de Moisés. Não é por acaso que você está onde você está, fazendo o que você faz. Quando Deus levantou Moisés para libertar o povo do Egito, Moisés disse, eu sou pesado de língua. Em outras palavras, era tipo assim, eu não consigo fazer isso, eu não consigo falar, eu não tenho oratória, eu não tenho persuasão, não vou convencer Faraó. Mas Moisés, ele não estava sozinho. Então, lembre disso, né? Eu creio que todo o trabalho que a gente faz quando Deus está na frente, o final é o sucesso. A palavra de Deus diz em Provérbios, eu acho que é 16:3, consagra ao Senhor, né, os teus planos e eles serão bem-sucedidos. E o que é consagrar? É entregar. Muitas mulheres acham que consagrar é avisar. Deus, eu estou aqui com um projeto, né? Tipo, então, alô. Ai, Deus, sim. E eu gostaria que o Senhor abençoasse esse projeto, botasse no meu caminho pessoas para somar com ele. Aí Deus, primeiro, eu não queria nem esse projeto para tu. Não sei nem porque tu tá com ele, né? Mas quando a gente entrega ao Senhor os nossos planos, eles serão bem-sucedidos. Não está dizendo, Deus vai pensar se vai fazer, Deus vai avaliar. Não, ele está dizendo, entrega, consagra, e eles serão bem-sucedidos. E quando entrega, a gente descansa. Entregar a Deus o plano, o podcast e outras coisas é o quê? É se ele mandar mudar, vai mudar. Se ele mandar continuar, vai continuar. Se ele mandar encerrar, vai encerrar. É entrega, não é nosso, é dele. O que a gente entrega deixa de ser nosso. É isso. E eu desejo que Deus abençoe muito você nessa caminhada. Eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Eu desejo que muitas mulheres que sentem aqui nessa cadeira que eu estou sentada somem não só com você, mas com todas as outras que vão assistir. E que a mensagem chegue. E não só chegue, mas encontre uma terra fértil e não apenas um terreno. Eu sempre digo, terreno é diferente de terra fértil. Cuidado com o que você pede. Né? Mas que encontre uma terra fértil e que essa palavra faça florescer e gerar frutos. Eu tenho certeza. Tá certo? Obrigada. Obrigada. Amei demais. Foi maravilhoso. Demais. Deus abençoe. Então, Mica, deixa aqui tuas redes sociais. Não que as pessoas não vão saber, né? Pode ser que não saibam, viu? Pode ser que não saibam. Deixa assim, olha só. Essa câmera. Você aí, que tá me vendo pela primeira vez no podcast, espero que tenha gostado de mim, mulher. Eu espero isso. Olha, me segue nas redes sociais. Eu tenho 2 perfis no Instagram. Um é Micaela Ferreira, tá aparecendo aqui no vídeo pra você, com K e 2 L's. É o meu perfil onde eu falo de empreendedorismo à luz da palavra de Deus e ajudo você a se posicionar divinamente. E aí eu tenho um outro perfil no Instagram que é o perfil do devocional. Então eu faço estudos bíblicos de segunda a sexta, 5 da manhã, já está lá o vídeo para você ouvir a mensagem e as aplicações também voltado para a vida da empreendedora. Então você pode seguir o Devocional Extraordinárias e o Micaela Ferreira. E você que ainda não se inscreveu, se você caiu aqui de paraquedas, está vendo esse podcast aqui pela primeira vez, então você nunca ouviu falar sobre mim, eu sou Daniela Castelo Branco, você também pode comprar na minha loja, que nada tem a ver com o Diretamente, mas é muito importante que você compre, que chama It Baby, que é uma loja de importados infantis. E aí, por favor, se você gostou aqui, a gente vai trazer muito mais temas, muito mais pessoas que possam aí contribuir para o amadurecimento, inclusive, principalmente feminino, um posicionamento importante que a mulher precisa ter sem empoderamento, por favor. Então, é muito importante as pessoas aprenderem isso, entender o papel da mulher, entender o valor que a mulher tem na sociedade, na família e também no empreendedorismo. Então, por favor, se inscreve aqui. Está aqui o canal do YouTube, meu Instagram, @Daniela Castelo Branco, e o TikTok, Dani.CasteloBranco. Eu acho que é esse. Deixa eu ver, conferir, peraí. Vai. Deixa eu ver. Dani.Castelo Branco, correto. Obrigada, gente, e até a próxima. Valeu.